Se alguém, por acaso, tiver ali tendo um infarto do seu lado, o que você faz? Você sabe o que fazer? Que providências que a gente pode tomar numa situação dessa? Você sabe, Érica? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas a gente vai esclarecer tudo hoje, porque a gente está aqui com a doutora Maria Lívia, a gente vai chamá-la de doutora Lívia, e ela vai tirar todas as dúvidas aqui, a gente vai colocar umas questões para ela e ela vai tirar as nossas dúvidas e as de vocês também. Então fica ligadinho aí e roda a vinheta, editor. Você já viveu a experiência de tentar salvar a vida de alguém que de repente está infartando ali do seu lado e você não sabe o que fazer? Você pode tentar chamar o SAMU, mas e se o SAMU demorar? O que você faz enquanto isso? Ora. E de repente... Ora, né? Então, a gente está aqui hoje com uma médica cardiologista que veio aqui para esclarecer essas questões que para nós são questões realmente de utilidade pública mesmo, né? Porque de repente você pode estar tentando salvar a vida de alguém, mas você conhecendo os sintomas também, por exemplo, de um infarto, você pode salvar a sua própria vida, né? Se você souber quais são os sintomas, o que eu estou sentindo, então, para a gente ficar em sinal de alerta. E a gente vai apresentar a doutora Maria Lívia, cardiologista, daqui a pouquinho, mas antes a Érica tem um recadinho! Filho de Deus, você que está aqui assistindo a gente mais uma vez, você já se inscreveu no nosso canal? É simples, só você clicar em inscrever-se, não paga nada, não cai o dedo. Você vai ajudar o reino de Deus a ser proliferado pelos 4 cantos da terra e vai ficar em paz, né, com isso que você ajudou, você colaborou. Por quê? Porque aqui a gente fala de temas relevantes e atuais, porém sempre à luz da palavra de Deus. A gente aqui, a gente prioriza o Senhor Jesus como nosso assunto principal. Sim. Ele está nas nossas vidas. Porém, a gente está aqui na Terra para viver todas as agruras, as felicidades, as tristezas. E a gente também está aqui para poder passar isso para vocês. E a gente traz pessoas muito legais, muito importantes para, como você falou, né, de utilidade pública. Hoje mesmo a gente tem uma médica aqui. Semana passada a gente trouxe um pastor. Então, a gente sempre está trazendo assuntos relevantes do seu interesse. Então, faça essa gentileza, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que você gostar, que você achar que alguém pode gostar. Comenta aqui embaixo, curte, dá sugestão de novos vídeos para a gente trazer sempre pessoas do seu interesse aqui para que você possa sempre nos assistir e ficar junto com a gente, tá bom? Isso mesmo, legal. E agora, então, eu quero que o editor apresente para vocês aí a doutora Maria Lívia, cardiologista, uma médica que está aqui com a gente hoje. Palmas para ela. Doutora Maria Lívia. Doutora Lívia, é um prazer muito grande te receber aqui. Foi uma felicidade. Ai, que bom. Foi uma felicidade muito grande quando você disse o sim e aceitou estar aqui com a gente, porque, como a gente está falando aqui, né? Existem questões que, às vezes, por exemplo, a gente faz uma consulta anual ao cardiologista, mas nem todo mundo faz. Tem pessoas, e os homens, né, em especial, eles não gostam muito de visitar os médicos. A frequência maior no consultório é de mulheres. Exatamente. Bate com a estatística mesmo. Então, aí, por isso, é que eu acho que esse vídeo ele pode ser muito esclarecedor para essas pessoas que não costumam fazer essas visitas periódicas, né? Ao cardiologista, ao endocrinologista, enfim. Então, eu gostaria, doutora, já agradecemos aqui sua presença, estamos muito felizes, sei que vai ser muito bom esse vídeo e eu gostaria que você se apresentasse agora para as pessoas que estão nos assistindo. Bem feliz por estar aqui, né? Que bom. Meu nome é Lívia, eu sou cardiologista, eu me formei em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Sim. E lá eu fiz residência no Hospital das Clínicas, em cardiologia, né? Fiz 4 anos de residência. Depois eu fui morar em outra cidade, né? Fui morar em Salvador, por questão de emprego público, né? Federal. E estou em Brasília há 6 anos, moro aqui há 6 anos. Aqui eu fiz mestrado em gerontologia. Olha. E também fiz uma pós-graduação em geriatria. Então, não sou geriatra, mas atuo na área da cardiogeriatria, não só cardiologia, como cardiogeriatria, né? Que o paciente idoso é um paciente que me atrai muito, né? Me interessa. Então, eu tenho essas formações.
Que legal, nossa, que bom. Você falou gerontologia? Mestrado em gerontologia. O que é a gerontologia? É uma ciência que diz respeito ao idoso, a atenção ao idoso, assim, de uma forma geral, mas não é exclusiva da área de saúde. Então, entendi. qualquer pessoa, assim, pode fazer uma especialização em gerontologia, não só da área de saúde, tem outras pessoas da área de saúde, por exemplo, um farmacêutico pode, um enfermeiro pode, mas outras pessoas com outras formações técnicas podem fazer esse tipo de formação, que diz respeito ao cuidado geral, às vezes assim, ambiental, tudo que diz respeito ao idoso. Entendeu? Agora, o geriatra é o médico que dá atenção ao idoso, né? Que estuda o cuidado com o idoso. Então, é diferente a gerontologia da geriatria. Entendi. E a cardiogeriatria é a área da cardiologia que dá atenção, que dá o cuidado ao idoso, assim, no sentido mais cardiológico. Certo, entendi. Ótimo, então a gente vai começar a conversar um pouquinho aqui. E a gente preparou umas perguntinhas aqui, mas aí à medida que a gente vai conversando, a gente vai, se surgirem outras questões, a gente vai falando aqui. Mas eu queria, em primeiro lugar, saber quais seriam, doutora, os principais fatores de risco para uma doença, para as doenças cardiovasculares? Quais seriam os principais fatores de risco? Eles são relativamente conhecidos, né? Mas vamos relembrar: hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia, que são alterações do colesterol, o tabagismo, que é um dos fatores de risco, esse é evitável, né? Potencialmente é o mais potencialmente evitável, né? Porque as outras doenças são mais, assim, genéticas, né? Componente hereditário, né? Sim. O tabagismo a gente pode evitar, o sedentarismo e também tem a obesidade. Então, esses são os fatores mais comuns. Os mais comuns, né? Que os vão principais. favorecer o surgimento de doenças cardiovasculares, né? Infarto, acidente vascular cerebral. É isso aí. E, por exemplo, de quanto em quanto tempo, qual seria, assim, por exemplo, a primeira vez que uma pessoa tem que visitar um cardiologista, tem que fazer uma consulta num cardiologista? Tem, assim, uma idade mais ou menos específica para a gente fazer essa consulta? Uma idade inicial, por exemplo? Não existe uma regra, né? Assim, as pessoas que estão tendo sintomas cardiológicos em qualquer idade devem procurar um cardiologista. Um adolescente, né, que está sentindo falta de ar quando faz exercício, dor no peito, palpitações, né, sensação do coração acelerado, desmaio. Então, qualquer pessoa que tenha sintoma deve procurar. Porém, existe uma faixa etária em que esses fatores de risco cardiovasculares vão se manifestar mais, né, e vão favorecer realmente o aparecimento de doenças, que é a partir assim, dos 35, 40 anos, né, que surgem mais, né, essas doenças como hipertensão, alteração do colesterol, pré-diabetes, diabetes, né? Então, nessa idade, realmente já é importante que realmente, de fato, se procure, mesmo sem você estar sentindo nada, né? Porque essas doenças, elas são, assim, silenciosas, na maioria das vezes. A hipertensão, em geral, você está ficando hipertenso, isso é silencioso. Você não vai sentir nada, né? Só vai sentir alguma coisa. Se ela estiver extremamente alta, você pode vir a ter sintoma, né? Mas diabetes, você não vai sentir nada, entendeu? O colesterol está alto, o que você sente? Nada. Então, você tem que procurar um check-up, né? Ver como é que tá, fazer seus exames, senão você não vai ter como saber e agir para tratar. E aquilo ali vai piorando, né? E levando realmente a consequências depois mais graves. No meu caso, assim, eu nunca tive problema que eu saiba de coração, nem nada, não tenho sintoma. Eu já nem histórico. Né? Então, assim, se eu fosse procurar agora um profissional, qual que eu deveria procurar? Qualquer pessoa pode me indicar? Eu não posso perguntar a idade dela, né? 48. Já devia ter ido. Você também? Será que já devia ter eu faço anualmente. Mas, Érica, você não foi, é sério. Nunca faz exercício? Faço. Isso ela faz. É isso. Então, se você faz exercício, principalmente se tem uma intensidade maior, aí você mesmo até bem mais jovem já tem que procurar fazer exames cardiológicos. Pessoas bem mais jovens, né? Atletas, por exemplo, né? Pessoas que fazem esporte de alta intensidade, que jogam futebol. E quais seriam esses exames? E qual médico que eu deveria procurar?
Para avaliação cardiológica, o ideal é o cardiologista Somente mesmo. o cardiologista. Mas, porque eu fiz esses assim, assim, pré-cirúrgicos, era a única coisa que eu fazia. Mas ele é mais superficial, né? Isso, o risco cirúrgico, às vezes exige poucos risco exames. O que eu ia cirúrgico, falar também, atletas, né, precisam da avaliação cardiológica, atletas de alta intensidade. Sim. Né, porque volta e meia a gente escuta as histórias. Morte súbita. Volta e meia, sempre isso nunca, né? Sempre ocorre. Morreu. Sim. Né? Jogando futebol. Esse Sim. ano teve, né? Aham. Um caso, Eu vi entendeu? mesmo. Algumas pessoas que vão fazer aqueles testes para concursos públicos que precisam TAF, correr, né? fazer TAF. TAF. Então, sempre assim, todo ano. Tem essa história. Então, muitas vezes eles fazem os exames depois do teste, só que aí já é tarde, né? Aí alguém teve morte súbita fazendo um esforço intenso, Sim. porque queria passar no teste, não fez uma avaliação, entendeu? Então, essas pessoas precisam de uma avaliação para fazer esforços assim, de alto exercício, de alta intensidade, esforços de alta intensidade. E pessoas assim que passaram dos 35, 40 anos vão fazer uma avaliação, né? Como a Érica, de rotina, que ela perguntou quais eram os exames. Isso. Os exames, assim, básicos, o eletrocardiograma, né? Que é bem básico, mas normalmente a gente pede o ecocardiograma, que é a ultrassom do coração, que avalia a morfologia do coração. O teste ergométrico, que O avalia... que vê as carótidas, qual que é? O Doppler de carótidas de também, a carótida. partir de uma certa idade. Isso né? todo Pra ano, avaliar ou não? a presença. O ideal, Eu vou existe uma todo regra, ano. mas o ideal sim, uma vez por eu recomendo, assim, uma vez Tá, por eu acho que é ano. bom. Gente Ecocardiograma, o do céu. teste ergométrico, né, que vê a resposta do seu coração, da sua pressão, mediante o esforço. Gente, esse Pra ver se teste tem- ergométrico, eu penso assim, meu Deus, se a pessoa não tem assim um problema, vai ter ali, porque não é possível, gente. Aí ele fala assim, vou aumentar. Aí você fala assim, moço, por favor, Vou morrer. É Vou aumentar, eu vou morrer. vou voar. Eu confesso, eu já sofri mesmo fazendo Gente, teste a hora que fala que eu tenho que fazer o ergométrico, teste ergométrico, eu falo, pra você dar o seu meu máximo, né? Deus. Vai, a pessoa, com a língua, né? É. de Aí eu fora falo assim, já, será e- que é até eu sentir gosto de sangue na boca? É o limite? Qual o limite? Mas aí eu acho que você assim fala, né? Se você não tiver Não, é sentindo bem, verdade. você já Eles, avisa lá, eles por pedem favor, pra dar por um favor. sinalzinho. eles Mas você não pedem. quer falar que não tá se sentindo bem pra favor. pessoa não identificar nada. não, eu tô ótimo, eu tô Depois ótimo. das primeiras experiências, agora eu sempre aviso, porque senão ele fica querendo, não, você É. legal assim, mas você consegue. Quando você termina ali, você já não tá, às vezes não é muito legal. Não, e eu sou daquelas assim, Isso acontece competitivas, mesmo. né? Então, quando ele Isso é fala comum. assim, vai aí, vai até quando você... E eu falo assim, gente, eu quero aguentar até o máximo, né? Então, só que chega uma hora que você fala, não dá, não tem condição. Ah. Você ia fazer alguma outra Não, pergunta? já. Ah, tá. Passei vergonha já. É. Eu vou pra cardiologista. Tem que ir, necessário. Você ia fazer uma pergunta? Exames Ricardo? de Acho que laboratório, eu posso acrescentar? Só exames tá. de laboratório. Não sei se você também pode fazer com clínico, né? Não sei se ela faz, mas é importante. Que você veja a glicemia, hemoglobina A glicada. gente fez hoje esse trem horroroso, pronto, meu Deus colesterol, do céu. né? Pra avaliar essas questões assintomáticas, né? Avaliar a sua pressão arterial. Eu faço Também. esses de sangue, mas de Esses ela coração, faz, realmente. né? Esses Com eu tô indo clínico, fazer. mas os cardiológicos aí. É bom, né? Aí tá Até em porque falta. a gente está vivendo assim, nesse planeta, né, um momento assim de extremo estresse. Sim. Né? Todo mundo tão estressado, todo mundo tão agitado, né, com as emoções assim à flor da pele. E isso, né, depois até a gente vai conversar um pouquinho Sim. mais sobre isso, sobre essa questão do estresse, mas a gente sabe, né, que pode trazer um problema, né, cardiológico, sei lá, um infarto. E por falar em infarto, eu queria saber o seguinte, doutora, porque as pessoas falam assim, nem toda dor no peito é sintoma de infarto. não é. Uma vez aconteceu comigo que eu estava com umas dores no peito. Eu falei, meu Deus, nossa, devo estar infartando, né? Só pode. E aí, quando eu fui ao médico, ele falou assim, minha filha, você não está infartando, você está com gases. Sim, acontece muito, né? É verdade? Gente, como é Tem que vários pode? tipos de dor torácica. Aham. Aí você quer saber como que é a dor Como do é que, infarto. exatamente. Como é que eu identifico, por exemplo, não, esse é um sintoma. Quais seriam esses sintomas Sim, a dor do mais infarto. evidentes, né, de um infarto, por A exemplo? mais característica é uma dor em aperto. Ah, sim. Pode ser na região retroesternal, central, mas pode ser do lado esquerdo, pode irradiar para o lado direito, mas Então não pode necessariamente irradiar... do lado esquerdo. Não. Ah. Pode irradiar para o membro, ou não. Tudo assim, Sim. é ou não, Sim, né? tudo Variável. depende. Mas é o mais clássico. Para o membro Certo. superior esquerdo, a região ulnar, nessa região aqui que acompanha, né? O dedo mindinho, pode irradiar para a mandíbula.
certo? E normalmente é uma dor opressiva. A pessoa pode fechar a mão, né? Quando quer referir a dor, é em aperto. Sim. Geralmente. E quando é infarto, mesmo a duração é mais prolongada. Né? Ela chega a durar mais de 30 minutos, menor do que isso é anginosa, né? E pode ser acompanhada de sintomas outros, como sudorese, náuseas, vômitos e falta de ar. Então, essa é a dor clássica, característica. Mas não necessariamente virão todos os sintomas de uma vez só. A dor que não é do infarto, geralmente é uma dor empontada, bem localizada, que a pessoa localiza assim, é bem aqui, assim, com o dedo, piora quando respira, piora quando aperta o local, geralmente é uma dor muscular. E tem como ter um infarto sem sentir absolutamente nada? Pode, silencioso, assim, que menos sintomas, mais frequente em pessoas, em diabéticos, em idosos e em mulheres, ou sintomas atípicos. Senti só falta de ar, senti só tontura, entendeu? Então, na dúvida, é melhor procurar a emergência. Porque, às vezes, o paciente, ele não vai saber. A gente, né, já tem uma experiência mesmo, mas ele não sabe. E agora, eu tô com a dor no peito, é infarto ou não é infarto? Então, é muito frequente que fique em casa, né, e vou tomar um chá. Eu acho que eu tô com gás, é muito frequente. É mesmo? Entendeu? Eu vou ficar. E aí, aquele tempo ali pode ser vital ou essencial para você sobreviver ou não. Sim. Porque o tempo no infarto é crucial. O tempo é crucial para o tratamento. E assim, quanto mais rápido, mais você pode salvar a vida ou miocárdio, entendeu? Então, na dúvida, é melhor levar. Porque quando você vai chegar na emergência, você vai dizer, não era nada, né? Demais, entendeu? E dispensa, né? Antes assim, né? Antes assim, é melhor pecar por excesso, porque o infarto é a maior causa de morte, né? No Brasil e no mundo. E parece que até a porcentagem é maior entre as mulheres, ou não? Aí depende da idade. Abaixo dos 50 anos, que é menopausa, né? Abaixo da idade da menopausa é mais frequente em homens. Sim. A menopausa vai aumentando um pouco essa proporção e fica mais frequente em mulheres porque perde um pouco a proteção hormonal. Né? E aí altera algumas coisas. E aí vai se tornando um pouco mais frequente em mulheres. Mas são, assim, quase que igualmente, na verdade, homens e mulheres podem ter infarto. Só para me retratar. E com a idade, vai aumentando, o risco aumenta mais risco. Com a idade. Tenho aqui em minhas mãos, só para eu me retratar, um pedido, uma solicitação de exame. Tá em meu nome do dia 23 de setembro deste ano. Olha aí. Jefferson acabou de mandar. Lê aqui, doutora. Por gentileza. Eu não sei por que eu não fiz esse. Esse vai ser o primeiro, né? Jefferson, por que eu não fiz esse exame, Jefferson? Mapa, rolo, que é esse teste ergométrico. É a monitorização arterial, da pressão arterial de 24 horas. Para avaliar como é que tá a sua pressão. Viu? Se a média tá normal. Né? Às vezes Doppler, ela pode ter teste um pico ergométrico, ou outro, gente, né? Eu tô muito bem. Aí, O mapa é importante para descartar aquela atualizada. hipertensão do jaleco branco. Como que é a hipertensão do Que é jaleco? aquele paciente que a pressão sobe apenas quando ele chega no no consultório. consultório. Quando ele chega no consultório médico, no médico a pressão sobe e ele saiu dali, a pressão dele já volta ao normal. E como é que a gente vai saber se a pressão dele tá normal, se toda vez que ele tá na minha frente, ele tá com a pressão alta? Eu peço um mapa de 24 horas, que vai ver a pressão dele fora dali, de noite, de dia, né? E aí eu vou ver que a média daquela pressão está normal, né? Entendi. Porque a ansiedade pode aumentar a pressão arterial. Sim. E a gente descarta, então... Entendi. Tá em dia, então, Tô em né, dia, Érica? gente. E Quase esse cuidei do meu né? coração. Pelo menos ela já tem o pedido, né? O pedido tá aqui. Provou, né? E me diz uma coisa, doutora. Como eu comentei no início do vídeo, né? Digamos que eu esteja do lado de uma pessoa que está ali sentindo esses sintomas. Eu estou identificando, olha, é uma dor em aperto no peito, sudorese, quais seriam os outros? Alguns outros. Vômito, náusea. Sim. Então, eu identifiquei, suspeitei. Bom, está tendo um infarto. O que eu faço? Olha, a medida mais importante é providenciar a remoção dela para o hospital. Eu não fico ali tentando fazer... a pessoa que morre Não, mas ela tá viva, não, digamos... não é a parada. Não, eu vou te explicar as duas coisas, vamos ficar então. calado. Porque o infarto... Vamos ficar as duas. É Deixa a só a doutora obstrução falar. da artéria, normalmente, né? Entendi. A obstrução da artéria levando a morte celular, ela vai ter dor no peito, mas não presume que ela tá viva. Mas ela pode, ela não tá errada, assim, ela pode vir a complicar com a parada, o que é muito comum, porque a pessoa que tem infarto, a maioria morre na primeira hora, nas primeiras horas. É isso que então, eu ia às vezes, nem dá perguntar tempo também. de chegar no hospital. A maioria dos casos não vai dar tempo de chegar.
Então, é morte súbita. Então você tem que correr. Começou com a dor no peito, você tem que correr, Sim. levar, chamar o SAMU, levar para emergência. Essa é a providência mais importante. Sim. Existe uma medicação, se você tiver acesso a condições, que é o AS infantil, que ela é usada dentro do hospital, mas ela realmente diminui a mortalidade no infarto. Olha Não só, essa 2 dica a é 3 importante. comprimidos. Em quem não tem, lógico, alergia, é ácido Sim, acetilsalicílico, né? essa E ela dica é mastiga esses 2 a importante. 3 comprimidos porque ele reduz De a uma só mortalidade. vez, doutora? Mastiga, se ele conseguir, né? Normalmente consegue. Entendeu? Ela reduz a mortalidade no infarto. E o AS é uma coisa tranquila, porque às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, a gente vai falar nome de remédio aqui, depois a pessoa, mas o AS é uma coisa, dá até pra E criança, aí é uma coisa aquele AS, E é o aguda, infantil. né? E é o infantil. Mastiga Então, 2 a 3 comprimidos e leva para o hospital, porque ele precisa de atendimento, assim. Pegou a urgente, dica? Porque Olha ele só. pode vir a ter uma morte súbita na sua cara. Uma parada cardiorrespiratória. Sim. Que aí, eu acho que isso também, ela quer saber o que é que faz. Sim, Né? Então, a sim. primeira coisa é você saber se ele está em parada cardiorrespiratória. Como Sim. é que você sabe? Como que eu sei? Me diz. Isso. A região ideal para saber é você palpando o pulso na região, pulso central, chama pulso carotídeo. Todo mundo consegue sentir. Aqui, eu senti o seu o meu. pulso. Normalmente com esses 2 dedinhos, Com né? esses Nessa dois. região aqui, que você está sentindo, Aqui. né? O pulso da carotídeo, dessa região ideal para saber se tem pulso. Sim. E se você não sentir o pulso, o que é recomendado, né? São 10 segundos. Se você não sentir, é porque você presume que ele está em parada cardiorrespiratória. Observa também movimentos Mas respiratórios. se eu não sinto o pulso, ele não, a Não, se pessoa você não tá não morta? tem pulso, o que ainda está em parada, né? Ela é morta, ela pode ser revertida, né? Mas está em parada. Então, o que você tem Sim. que fazer? Eu acho que ele está na dúvida sempre pro réu. Não Entendi. sentiu o pulso, mas está com pulso, não está com pulso. Você não passa uma hora lá tentando descobrir se está com pulso. Passou 10 Entendi. segundos, é melhor que chamar a segunda providência antes de você começar a reanimar. É recomendado, né? São recomendações da American Heart Association, né? De manobras de reanimação. Chamar por ajuda. Então, não estou sentindo pulso, chamar por ajuda. Chama alguém, liga para o SAMU, alguém tem que vir. E você fala que acha que está numa parada, porque eles devem trazer o quê? Um desfibrilador. Porque é um aparelho extremamente importante para salvar a vida, porque a maioria dessas pessoas vão parar numa arritmia chamada fibrilação ventricular. Então, se você não der aquele choque, ela não vai sair Sim. da arritmia. Então, tá tendo uma parada aqui, traga um desfibrilador. E quando você pedir ajuda, aí você corre para cima da pessoa lá, vai colocar ela deitada, E né? qualquer Numa pessoa superfície. consegue usar o Pode. desfibrilador? E Qualquer existe o pessoa? desfibrilador, esses que tem, assim, né, nos lugares públicos, sim, que se chama DEA, desfibrilador elétrico automático. Então, ele é autoexplicativo. Ele explica, coloque as pás aqui e aqui. Mas entendeu? até como é que a pessoa vai ler essas instruções ali Mas na tá lá, hora? é facílimo. É fácil porque... É fácil. Ele tem lugares Se que acontecer concentram- comigo, chama alguém. que Não tenta me salvar, não, tá? Eu Por favor, por favor, obrigada. Que concentram muita gente, estádio de futebol, sempre tem. Né? E ele verifica o ritmo sozinho. Você aperta só um botão, verifica o ritmo. Ah, que ele interessante. detecta se está em fibrilação. Ele aplica o choque na energia adequada e aquela pessoa vai acordar. Então, você pede o aparelho e aí, enquanto o aparelho não chega, você faz a manobra de reanimação. Que No é a caso, não manobra. você. Não, eu não vou- Você vai Não, pedir ela pra é assim, alguém. olha, qualquer Doutora. pessoa. Doutora, eu preciso viver. eu fico preciso desorientada. viver. Não, afana. Qualquer pessoa pode salvar uma vida. É então, verdade. coloca a pessoa numa superfície rígida e aí você vai fazer as manobras de compressão. Na verdade, são compressão e ventilação. Mas se você não quiser fazer Qual a ventilação... seria a região que eu... Vou te falar, mas se você pronto. não quiser fazer a ventilação... Aham. Porque muitas pessoas podem ficar com medo. Dizer, aí, eu vou botar minha boca... ali na boca daquela pessoa desconhecida. Se ela tiver uma doença, uma virose, eu não vou. É melhor deixar ela bem morrer. a cara da Fana. É bem- melhor eu ela não vou, morrer. Entendeu? Então, você só comprime. Porque o mais importante é comprimir. Que isso vai levar o Entendi. sangue pro cérebro. Entendeu? Então, Entendi. você faz só a compressão. Que isso aí já é uma coisa assim muito importante. Então, você Sim. vai colocar as duas mãos... certo? Uma em cima da outra, mais ou menos dessa forma. Na região inferior do externo... Com uma Seria- certa força, mas não muita força, geralmente suficiente para comprimir 6 centímetros para baixo. Seria tórax nessa região que eu tô pegando inferior aqui. Eu pego na parte inferior. de baixo do osso, até o final do osso. Entendi. É uma Peguei. pontinha. Nessa é nessa região. região, com as duas Nossa, mãos, a mão Eu dominante pensei que a gente embaixo. fizesse aqui, ó.
Não, mas se... Aprende esse trem direito, é melhor Fana. sempre tentar do que nada, né? Verdade, mas a região verdade. ideal é Entendi. inferior, O ideal com a mão dominante aqui. embaixo, uma em cima da outra, e aí você vai fazer as compressões, não com uma força extrema, né? Pra não correr risco de quebrar uma costela, mas também não muito suave. Geralmente tem que descer uns 6 centímetros e deixar retornar. Sim. Entendeu? E o normal são 30 compressões para 2 Nossa. ventilações. Então- Que seja, no caso, assim, seria uma respiração boca a boca. Sim. Né? 30 para 2. 30 para 2. Mas se você não quiser fazer a ventilação, respiração boca a a compressão já ajuda até que o seu socorro chegue. Chegue. O SAMU, e aí que vai chegar lá com o desfibrilador, vai remover a pessoa e vai, quem sabe, salvar aquela vida, Sim. né? Outra coisa que pode ajudar também, se tiver condições, é avaliar as vias aéreas se não tem obstrução. Porque às vezes a pessoa está obstruída. Então, a causa da parada foi uma obstrução na via aérea. E se você já remove aquilo ali, né, já pode salvar. Por exemplo, até a pessoa, se você suspeita que ela se engasgou, aquilo ali já vai salvar. Ela estava comendo e, de repente, ela caiu. Tá caída, a gente não sabe o que. Ela engasgou. E aí tem aquelas manobras que vão ajudar a desobstrução, que aí você já deve ter ouvido falar, né? Aquela manobra que você vem por trás da pessoa. Eu já vi até nos manobra de restaurantes Heinrich. agora, eles já colocam uma plaquinha É isso. mostrando mais ou menos o que fazer num caso da pessoa que se engasga ali. Sim. E para poder salvar, né? Pra gente poder Isso, então salvar. essas são as manobras. Qualquer pessoa pode salvar uma vida, né? Com essas manobras básicas, né? Esse é Sim. o Basic Life Support, manobras básicas de reanimação. E quando ela chega no hospital, ela vai ter o Advanced Life Support, que são as manobras que só o médico ou profissional de saúde sabem fazer, que vão entubar, que vão fazer medicações, né? Mas o básico, qualquer pessoa deve estar instruída porque pode salvar uma vida. Com certeza. É por isso que a gente está frisando isso aqui o tempo todo, né? A gente conhecer os sintomas mais comuns, né? A gente saber o que fazer, não só com relação a nós próprios, né? Mas com relação a quem está do nosso lado, né? Isso. Porque eu já vi vários casos, né? De pessoas que, olha, a pessoa infartou do meu lado, eu não sabia nem por onde começar, Sim. eu fiquei desorientado, não sabia o que Sim. fazer. Então, essas dicas, essas orientações são imprescindíveis. Você ia falar aí? Nossa, tem um monte. Doutora, vamos lá. Tem um monte de perguntas, mas vou fazer só uma agora, invertendo a ordem, voltando lá no início. Como é que a gente descobre que as meninas perguntaram que o coração está parando? Quando a Fana teve a colite dela, e por conta dessa colite, ela começou a ter, os batimentos dela foram caindo e seguindo para uma parada, o que eu fiz? Eu fiz a leitura no pulso, verifiquei que o pulso dela estava alterado. Aí o que eu fiz? Um movimento muito simples, vou tirar até meu fone aqui. Eu peguei o meu ouvido e coloquei no peito dela, que foi uma forma tranquila que eu vi. E ali no peito dela eu consegui ouvir as batidas do coração, que normal, por exemplo, poderia ser tan-tan, tan-tan. E o coração dela, tan. Tan. Sério? Entendeu? Já tava Aí, mesmo? tan. Aí chegamos no pronto-socorro com 6. Ela estava com 6 de pressão, já subiu direto para UTI. em choque, tá fez em um choque. pique. Fez um pique aqui, jogou noradrenalina na cabeça do coração, e o coração voltou a bater. Logicamente, eu salvei a vida dela, né? Fui muito rápido, a minha atitude foi rápida, né? Mas eu usei o ouvido, que facilitou para mim, não tinha estetoscópio nem nada, então eu usei o Mas ouvido, nesse e com caso o ouvido seria eu verifiquei que o batimento, em vez de estar tan-tan, tan-tan, estava nem fora do ritmo, estava tan. Né? Tava parando. Assim, né? Valeu a intenção. Foi suficiente mesmo para ele descobrir. Graças mas a Deus. Certo Aí, ó, Por causa mesmo. disso, ele Carlos. fala que ele é o médico da família. Né? O Se certo, intitulou não, mas situação. ele salvou a vida dela, né? Mas assim, o certo, mas recomendado, aqui. é o pulso central, que é o pulso Ah, eu carotídeo. esqueci uma coisa. Gente, Pra só mais uma avaliar aqui, a pulsação. rapidinho. Já tá para mim aqui. Quanto a pressionar o peito, eu terminei de fazer um curso agora de bombeiro lá do serviço obrigatório, né? E eu não sei se essa informação é correta ou não, mas diz que com as normas internacionais agora não há mais necessidade da ventilação na boca quando você acha na rua. Você pode aumentar a quantidade de compressão. E quando a gente fazia o curso, eu falava, ninguém morre na minha mão, tá? Então eles falavam, você vai fazendo as compressões até a ambulância chegar.
porque as compressões elas vão também fazer com que o diafragma do pulmão ele abre e feche junto com as compressões também. É o mais importante, isso, doutor? Porque vai levar o sangue nessas compressões para o cérebro. E se o sangue não chegar no cérebro, a pessoa vai entrar em morte cerebral. Aí mesmo que ela seja reanimar do cérebro, não vai servir mais para nada. Mas se ficar muito tempo sem a oxigenação, muitos minutos, também vai ser um problema a falta de ventilação, que é a boca a boca, entendeu? Então, assim, a prioridade é a compressão, ainda mais porque tem os casos das pessoas que não vão querer fazer. Ah, não é melhor nem reanimar, porque não vão querer realmente, né? Com essa questão de doenças infecciosas, Covid e tudo, né? Não vou botar a boca na boca da pessoa estranha. Então, o mais importante é a compressão. Mas a longo prazo, se ficar também sem nenhuma ventilação, isso pode trazer consequências graves, que é a hipóxia. Mas é isso, o mais importante. Outra coisa que a gente queria saber aqui. Você falou aqui que existem infartos que são silenciosos. Como fazer nessa situação? O que a gente faz? Não apresenta sintoma nenhum esses infartos silenciosos? Se você não tem sintoma nenhum, realmente fica meio difícil, é uma fatalidade. E aí pode ter morte súbita. Mas a qualquer sintoma que não seja característico, né, que você suspeite, né, de alguma coisa, o ideal é procurar atendimento. Minha mãe mesmo, ela já teve infarto. Né, e ela disse que não teve dor no peito. Né? Ela tá ali, né? Não teve dor no peito, ela teve tontura, ela teve sudorese, né? Tem alguns tipos de infarto que levam isso a menos sintomas, entendeu? E aí ela procurou o hospital. E aí foi atendida de imediato, graças a Deus, tudo deu certo. O tempo limite, desculpa, te cortei. O tempo limite seria o quê? Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Tá. Né? Porque a primeira hora é que tem a maior mortalidade. Então, se você chegar em menos de uma hora, entendi. Melhor. Mas se você daqui a 2 horas suspeitar ou 3 horas suspeitar, sempre leve. Mas, assim, o tempo ideal para a reperfusão da artéria, para você desobstruir a artéria de uma forma aguda, são 12 horas. Porque se você passou 12 horas, fiquei em casa, senti uma dor no peito, vai tomando chá, tomando analgésica, achando que outra coisa. Se passar as 12 horas, então não é possível fazer a trombólise química, é um remédio que desobstrui a artéria, e a mecânica, que é a angioplastia com stent. Né? Assim, de uma forma geral, entendeu? Pode ter exceções, mas 12 horas é o tempo máximo. Entendi. Entendeu? Você não vai esperar 12 horas, porque nessas 12 horas você já pode, né? Ter morrido. Então, assim, o ideal é quanto doutorácica vai no hospital. Teve doutorácica, vai no hospital. Que quanto mais rápido, melhor. O tratamento. Mais é uma chance de você sobreviver e se recuperar, o seu coração se recuperar melhor. Sim. Né? Porque ele vai ter sofrido um dano menor. Num espaço de tempo menor, porque o tempo é miocárdio, também fala isso. O tempo é miocárdio, entendeu? Ele está ali obstruída a artéria, ele vai sendo danificado numa área maior. Então, você às vezes sobrevive, mas fica com uma sequela grande de insuficiência cardíaca, digamos, seu coração já foi pro brejo, porque assim, você está vivo, mas o atendimento foi demorado. Entendi. Entendeu? Uma dúvida rápida, doutora. Super rápido. Eu tenho dúvida. Quando há fibrilação ventricular, existe um período que tem que logo reverter? Não estou falando da fibrilação atrial. Estou falando da fibrilação ventricular. Existe um tempo que a gente tem que correr para poder reverter, talvez com uma cardioreversão, que seja? A senhora pode explicar para a gente? A fibrilação ventricular é um dos mecanismos de parada cardiorrespiratória. Certo? É um mecanismo de parada cardiorrespiratória. Taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Então, é um dos 4 mecanismos. Se ele está em fibrilação, ele está em parada. Então, o que você tem que fazer é reanimar, chamar por socorro primeiro. Constatei, está em parada? Está em parada. Chama por socorro, né? Porque você não vai conseguir desfibrilar sem um desfibrilador e começa as compressões, né? Manobra de reanimação. Então, fibrilação ventricular é igual parada cardiorrespiratória, que se não for atendida de imediato pode vir o que? A morte, que ela falou, né? A morte é quando não tem mais chance de reverter. Ele realmente morreu, né? Foi a óbito. Seria tão importante, então, que todos nós fizéssemos esse curso de primeiros socorros, não é? Porque o Ricardo fez. Mas eu acho que seria uma coisa importante para todo mundo. E tivesse esse conhecimento, né? Mais difundido. Né? Exatamente. Quantas vidas, quantas pessoas poderiam ser salvas, né? Se a gente tivesse esse conhecimento, essa agilidade. Porque aí seria um atendimento eficaz. Né? Doutora, me diz uma coisa. Na questão por exemplo, muitas pessoas têm ataque de pânico. Como que eu sei identificar se é um ataque de pânico ou se é um ataque cardíaco? Os sintomas são parecidos?
às vezes as pessoas podem se parecidos, confundir. né? Porque a ansiedade pode dar sintomas diversos. E podem levar à morte também, né? Às vezes eu tô com uma ansiedade, tô com uma crise de pânico e isso afeta o meu coração. Eu não posso... Não, se afetar seu coração, sim, mas a ansiedade em si, né? Normalmente... Eu tô falando porque, assim, às vezes acontece mesmo de não vai ter risco de vida, não. Pela ansiedade, não. Pra ficar calma, né? Mas se isso desencadear alguma arritmia, algum pique hipertensivo, né? Seria um fator de risco. Mas os sintomas do pânico podem ser parecidos com de uma doença cardíaca, um infarto. Porque pode, sentir dor no peito, sentir falta de ar, meu coração acelerou. Mas não é tão grave tontura. Como se fosse um problema no coração, efetivamente. Não Entendi. vai morrer do pânico, não. Não vai morrer. Não vai morrer. Você acha que vai morrer, mas não morre. Mas muitas pessoas, né, descobrem, eu já tive vários pacientes que descobriram que estavam com síndrome do pânico no cardiologista. Porque as pessoas encaminham para o cardiologista. Você está sentindo dor no peito, você sente falta de ar, seu coração acelera, vai no cardiologista. E aí faz exame, não tem nada. Ele tem ansiedade, síndrome do pânico. Vão para o pronto-socorro. Acham que estão tendo infarto, aí fazem os exames. Não, o senhor não está tendo infarto. Seu eletro está normal. A troponina está normal. O senhor está ótimo, o senhor está com ansiedade. E aí ele vai ser medicado para ansiedade. Então, o cardiologista, às vezes, descobre algumas doenças, né? De fundo psicológico, como ansiedade e o transtorno do pânico, né? E a gente pode encaminhar para o especialista, mas chega na gente porque são sintomas parecidos. São parecidos, acho que estou morrendo, acho que estou tendo um infarto. Porque eu já vi pessoas relatarem mesmo, né? Que estavam passando por um ataque de pânico e achavam que estavam realmente tendo um infarto, né? E, doutora, e a questão do sopro no coração? Tão falada, né? O que assim... Que prejuízo isso pode trazer para a pessoa e assim, e se tem tratamento para esse sopro? Falar, e o que é isso? Muito frequente. Né? Muito frequente. O sopro nada mais é do que um ruído que a gente ausculta com aquele aparelho. Não sei se você lembra dele, que é o estetoscópio que a gente põe no ouvido. Sim. E ausculta o coração. O sopro é um ruído. É um ruído. Que a maioria das pessoas não tem. Certo? Ele pode corresponder a uma anormalidade ou não. Ele pode ser um sopro inocente ou um sopro fisiológico. Então, ele tem aquele ruidinho ali, geralmente leve. E não é nada. Você faz os exames, ele não tem nada. Mas quando esse sopro é mais intenso, ele pode corresponder a uma doença. Uma doença da válvula, por exemplo, entendeu? Uma valvopatia. Como é que você vai saber? Normalmente pedindo um exame, que é o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. E ele vai analisar as estruturas ali e vai dizer se o seu sopro é inocente, um sopro inocente, ou se você tem alguma doença. Né? E esse sopro inocente, ele pode desaparecer ao longo da vida ou não desaparece? Ele fica ali, mas não te traz dano nenhum, não te traz... Ele pode desaparecer, ele pode continuar... Ele pode aparecer em algumas situações de algumas doenças sistêmicas também, anemia, algumas doenças, né? Então, assim, se for esse leve, não tem que se preocupar. Não, um sopro não quer dizer que tem uma doença. Entendi. Né? Okay. As pessoas falam, minha mãe tem um sopro no coração, mas às vezes não era nada. Era um sopro fisiológico. Né? E às vezes pode corresponder a alguma doença mesmo. Geralmente são sopros mais intensos. Quando a gente ausculta assim, né? E diz, não, esse sopro, né? Numa escala até 6 cruzes, ele tem 3 cruzes. 4 cruzes, não. Esse paciente deve, né? E vocês dão alguma medicação nesse caso? Eu tenho que pedir o exame. O exame. Que é o ecocardiograma. Ecocardiograma. Para saber se está normal, se é um sopro inocente ou se é um sopro patológico. Sim. A Dani nasceu com isso, né? Por isso que eu estou perguntando. Gente, o pediatra identificou logo nos primeiros dias, né, de vida. E aí ele falou, olha, mas vamos acompanhando. Foi exatamente isso que ele falou. Vamos acompanhando, porque pode ser que não dê em nada, pode ser que fique tudo tranquilo. E realmente, assim, nunca... Não era nada. Não, nunca teve problema. Nunca teve problema. Era sopro inocente. Sopro inocente. Mas tem crianças que nascem com sopros, né? E tem que ser pesquisados, né? Que são as cardiopatias congênitas, né? Nascem com malformações, né? E realmente, às vezes, tem que operar. Tem que ter. Então, né? O pediatra, né? Deve dar... Encaminha, né? Deve dar atenção. Sim. É o sopro. E quanto à doença de Chagas também, né? O que a pessoa pode fazer? Existe um tratamento? Quais os riscos que uma pessoa sofre ao ser diagnosticada com doença de Chagas, por exemplo? Olha, a doença de Chagas, nas capitais, assim, nas cidades, ela está cada dia, graças a Deus, menos frequente. Porque é uma doença que é transmitida pelo barbeiro. Isso. Né? Que ele tem um parasitozinho, né? O Trypanosoma cruzi, e injeta na pessoa. Geralmente, quando ele pica, né? Ela está dormindo.
em pessoas que moram em casas que tem barbeiro. Então, aqui em Brasília, por exemplo, eu acho que não tem barbeiro. Às vezes né? eu Mas olho um bicho e falo, quem meu Deus, morou no deve ser um interior, barbeiro. eu fui criado no interior da Bahia, interior Ela de não Minas. quer nem tomar açaí, porque ela fica Eu não comigo. tomo. Também tem a história dos barbeiros do açaí também. Não tomo por conta E disso. tinha essa história do açaí que vinha triturado com um parasito e as pessoas poderiam. É uma via mais rara, né? Tem que ver a fonte, né? De onde está vindo, né? O açaí. Mas realmente teve uma época que rolava a história do barbeiro do açaí. Mas normalmente eles ficam nas casinhas de taipa, né, em regiões como o interior de Minas Gerais, interior da Bahia, né? Sim. De Goiás também. E mordem essas pessoas. E elas às vezes nem notam que foram mordidos. Mas esse é o período que elas poderiam ser, de fato, tratadas na infecção aguda, logo quando é picado. Sim. E a maioria das pessoas não percebe. Daí passam anos e anos e anos. Daqui a 20 anos, 15 anos, elas podem desenvolver as consequências. O negócio fica lá silencioso. Porque Entendeu? o coração, ele aumenta de tamanho, é Nem, isso? assim, nem todas sempre. as vezes. Na maioria, não. Na maioria você é picado, né? Fica lá com a sorologia, faz exame de sangue está positivo, você não vai desenvolver nada. Mas 1% dessas pessoas vai desenvolver a cardiopatia, que é a cardiopatia chagásica, que uma das formas é o coração ficar, é a cardiopatia dilatada, ele dilata, mas pode ter a forma que tem arritmia, que tem bloqueios atrioventriculares, que tem que botar marca-passo, que tem arritmias, e tem a forma que pega o esôfago e o intestino, que também dilata. Nossa. Ou ela pode estar lá silenciosa, você ter ela no sangue, né, fez o exame, deu positivo, e você nunca desenvolver sintomas. Então não Aí tem que acompanhar. Acompanhar, mas não tem assim uma medicação que a pessoa tenha que ficar tomando. Na é só fase acompanhar. aguda tem, quando você na descobre, fase eu fui mordido, o exame deu positivo, tem, mas raramente isso acontece. A maioria das pessoas não percebeu, entendeu? Quando foi mordida. Ela só descobre quando já está com alguma sequela, ou fez o exame, e aí deu positivo para Chagas, entendeu? Mas aí E aí nessa fase não adianta mais remédio para matar ali aquele. Entendi. Não adianta mais. Aí você vai tratar o coração, o intestino, meu Deus. entendeu? Não tem mais como, entendeu? Já passou. E um exame comum, dá para diagnosticar em um exame comum ou tem que ser um exame específico para detectar o problema? É a sorologia para Chagas. Ah, Mas sorologia é fácil, o exame pra que Chagas. faz fácil em laboratório. Sorologia para doença de Chagas. Pois é, mas e fácil. se a pessoa não sabe que foi picada? Então, essa sorologia não tinha que estar assim... Entendi o que ela quer saber. Mais difundida, né? Porque a gente de repente sempre a pessoa tá com pergunto, aquilo ali e não assim, sabe. Na entrevista, é epidemiologia. Você morou em lugar que tinha barbeiro, principalmente a gente que é cardiologista, né? Ah, Morei, doutor. Minha mãe tem doença de Chagas. Sabe que minha mãe morreu de doença de Chagas? Eu disse, então vou pedir seu exame. Pra ver, não então custa só nada. se tiver algum indício é que vocês pedem. Não é um exame indicado para todo mundo. Mas tem epidemiologia, morou em lugar que tinha barbeiro no interior, entendeu? A gente pede. Ainda mais se tiver, tem alguma alteração no eletro, tem alguma aí, você pede mesmo. Tá. Então a gente está aqui tentando fazer as perguntas assim mais comuns e mais básicas mesmo, né, que podem trazer dúvida mesmo pra gente, né? E com relação à hipertensão, doutora Lívia, fala um pouquinho assim, o que pode levar uma pessoa a se tornar hipertensa? Qual a gravidade disso? O que isso, como e quando isso pode afetar o coração? Então, a hipertensão é uma doença assim, muito comum, certo? E ela é multifatorial, mas a prevalência dela aumenta com a idade, certo? Então, a partir dos 60 anos, 60%, em torno de 60% das pessoas estarão hipertensas, ou seja, a maioria. E a partir dos 70 anos, 70% das pessoas estarão hipertensas, ou seja, é muita gente. Então, ela é doença da idade, mas tem influências. Às vezes você começa com hipertensão mais cedo, né? Tem influência que é hereditária, né? Familiar. Estresse também. E outros fatores que vão colaborar externos, né? Como o sedentarismo, como a obesidade, né? Algumas coisas que a pessoa, o estilo de vida não favorece, e aí você também desenvolve. Mas tem muito a ver com genética e com a idade. Aí com a idade não adianta. Por que eu fiquei hipertensa? Mas eu estou hipertensa. Mas é a idade. É a idade, gente. É comum, sabe? Então não adianta se culpar, né? Você vai se acompanhar, tomar seu remedinho e controlar sua pressão. Porque se você não controlar, aí vão vir coisas bem piores, que são as consequências da hipertensão não tratada. Né? O infarto é uma delas. O AVC, acidente vascular cerebral, é uma delas. Doença renal, né? Crônica, perda da função renal. Então é melhor diagnosticar. É simples, né? Toma seu remédio, faz seu acompanhamento e resolveu, né?
problema. E essa medicação consegue manter ali a pressão estável, Sim, pelo menos, né? Tem pessoas que precisam de 2 medicações, outras de 3, né? Mas com acompanhamento é tranquilo, assim, normalmente se chega a um controle. Aham. E agora falar um pouquinho também da questão da obesidade, né? Quando que a obesidade começa a preocupar mesmo, né? Assim, quando é que pode oferecer risco cardiológico também, doenças cardiovasculares, sempre, né? A obesidade é quando você tem um índice de massa corporal acima de 30. Né? O normal, em geral, é até 25, né? De 25 a 30, você está sobrepeso. Ai, que droga, isso. E é sobrepeso, eu tô né? quase sobrepeso já. E acima de 30, aí você tem obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3. 30 até 35, grau 1, 35 a 40, grau 2, acima de 40, grau 3, que é a obesidade mórbida. Mas a obesidade, ela está associada a maior mortalidade, a menor sobrevida. Principalmente quanto mais acentuada a obesidade. Mas ela, por si só, mesmo não seja associada a outras doenças, eu sou obeso. Eu já ouvi pessoas falarem isso, mas eu não sou hipertenso, mas eu não tenho alteração de colesterol, eu sou só obeso. Eu já ouvi pessoas falando né? isso Então mesmo. eu tô ótimo, eu tô melhor que você, já ouvi magro. também falando. Né? Mas a obesidade, por si só, ela está associada a uma maior mortalidade, né? Requer tratamento, aumenta o índice de doenças cardiovasculares. A forma como ela mata é mais associada a doenças cardiovasculares, mas aumenta o risco de outras doenças, como câncer, outras formas de morrer por obesidade. Né? E existem tratamentos, por isso, assim, como ela está dizendo, né? Às vezes a pessoa está passiva na obesidade. Sim. Né? Eu não sei, eu não diria assim, não sei se ela quis ficar obesa, porque Às tem vezes fatores não assim, consegue, hereditários, né? entendeu? Alguns só que Exato. colaboram. Né? Tem um fator Sim, psicológico, mas você pode procurar um tratamento. Então, às vezes as pessoas uma se tireoide, por acomodam, né? naquele problema, romantizam e, na verdade, aquilo vai levar a maior mortalidade. Né? Ao menor sobrevida. Porque não é legal você ter que emagrecer, né? Isso. Não é legal você ter que parar de comer as coisinhas que você gosta. Eu sei que é um sacrifício e que é difícil, que é uma luta para todos nós, para sempre. A gente tem que fazer dieta para sempre. Todo mundo tem que fazer, tem que se cuidar. Então não é legal. É mais legal você sentar no sofá, ligar uma televisão e comer até, né? É legal, é gostoso. Só que você não pode ficar nessa vida. Então a gente tem que acordar para entender que, por exemplo, esses dias, eu não tô brincando, não. Fui fazer a bioimpedância, deu 25% de gordura. Eu quase fiquei doida. Porque eu pensei assim, eu pensei que eu era mais magra, mas eu vi que não. Então eu tô tendo que, né? Sim. Correr atrás. Ainda tem isso. Às vezes o IMC está normal, mas quando você faz a bioimpedância, o seu percentual de gordura não está normal. Então. Né? Você é uma falsa magra. Né? Meu IMC é 25, não estou sobrepeso. Aí quando faz a bioimpedância, o seu percentual de gordura pode estar acima do normal. Né? Correlaciona massa muscular e gordura. E você precisa perder aquela gordura e às vezes aumentar a massa muscular. Então a bioimpedância também é um exame importante, né? Para avaliar essa questão da obesidade com IMC normal. Você pode ser uma falsa magra, você pode ser gorda, né? Achando que está magra. E aquele corpo ali tem só gordura. E essa questão que você falou da hereditariedade, eu entendo tudo isso, Sim. gente. Eu não quero falar assim, meu Deus, você é terrível, porque você... Não, se você tem esse problema da hereditariedade, corra atrás. Porque a gente traz cargas dos nossos pais de vários fatores ali, né? E de diversos tipos. Então, é lógico que pode ser hereditário mesmo, mas mais um motivo para você se preocupar, né? Para você procurar se ajuda, cuidar. procurar tratamento, né? E os pilares principais são a nutrição e o exercício, né? O tratamento inicial da obesidade. Não tem outro jeito, né? A mudança alimentar e o exercício, né? Sim, a atividade física regular. E quando não resolve de forma alguma, né? Com essas tentativas, aí tem os outros degraus, que são medicações que, né, existem medicações novas que são realmente ajudam muito, são bem eficientes. E numa última etapa, né, para a obesidade mórbida, a cirurgia bariátrica. Então são esses degraus, né? Mudança de estilo de vida, depois medicação e por último cirurgia. Mas ela não vai conviver, existem tantas alternativas até a cirurgia, né? Sim. Como é que ela vai se conformar? Eu sou obesa e pronto, eu vou ficar obesa para sempre e pronto, sabendo que isso vai alterar a própria expectativa de vida dela. Sim. E a cirurgia também não quer dizer que vai resolver a sua vida, porque implica em outras coisas, né? Sim. Você tem outros problemas. Perfeito. Que você, Muito quando bom. tá ali obeso, você consegue resolver com dieta, com exercício físico. Quando você faz a cirurgia,
Sim. Você tem outras complicações. Você passa por problemas aqui porque você quer comer, mas você não pode consegue. acontecer. Você passa Eu já mal ouvi quando você relatos come. Você assim. convive com passar mal ao comer. Então não é legal também. Então a pessoa tem que pensar muito, né? É por isso que eu Tem que já... tentar a primeira etapa de outras formas. E É. mesmo que você use, por exemplo, um remédio, você tem que tentar, né, introduzir o exercício, né? Porque chega um ponto, se eu quiser diminuir o remédio, parar o remédio e não faço exercício, né? Aí eu vou, daqui a pouco, recuperar. Exatamente. Né? Você ia falar aí? Doutora, a gente tem observado nesses dias que a gente está vivendo aí que crianças com idades assim, não sei, de 7, 8, 10, 12 já começam a pegar sobrepeso, né? Esse excesso de alimentação, fast food, tudo, né? Então a pergunta é, se uma criança, é possível que uma criança ou um adolescente tenha um problema cardíaco crônico e possa vir até ter uma morte súbita, uma criança nova, porque não observou os cuidados por conta dessa descontrole alimentar? Ela pode vir a ter uma morte súbita por conta do descontrole alimentar? Na verdade, na criança começa esse processo, né? De aterosclerose, estrias de gordura no vaso, mas normalmente não é suficiente o tempo para, nessa idade, vir a dar uma doença, um infarto, por exemplo, por esse mecanismo de aterosclerose. Mas começa. Então, tem razão de prevenir. Entendeu? As placas de gordura começam na infância e advém dessa má alimentação aí difundida, dos fast foods, da cultura Dos maus hábitos, né? ocidental, né? E aí, quando ele chegar numa idade jovem, aí já pode vir apresentar, tipo, 20, 30 anos, problemas decorrentes disso, né? Da obesidade infantil, da alteração do colesterol, né? Na infância. E é isso, tem que prevenir desde tentar prevenir, orientar a alimentação, né? Existem dietas que são mais aconselháveis, né? Uma dieta isso, muito... já que você está falando, e vamos falar então dessa prevenção. Como é que a gente faz essa prevenção de doenças cardiovasculares? Né? Existem estratégias? O que você orienta para essa prevenção? Pilar importante, A dieta. né? Existe a dieta mediterrânea, né? Que é muito conhecida, né? Nas regiões mediterrâneas da Europa, que tem pessoas que vivem muito, né? Que vivem até mais de 100 anos. E visto que a dieta dela é rica em peixes, frutos do mar, baixa em carne vermelha, baixa em gordura saturada, rica em vegetais, em frutas, em grãos, noz, azeite de oliva, né? Isso aí confere uma proteção cardiovascular, dieta rica em ômega 3, né? Que aumenta o HDL, que tem características anti-inflamatórias. Então, essa dieta é que é a mais, com esses componentes, né? É que é mais aconselhável, é que é mais saudável. Então, a dieta é um dos componentes, né? O exercício físico regular, né? E o recomendado, se não é pouco, né, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Qual é o recomendado? É 150 minutos de exercício físico moderado aeróbico. O que é aeróbico, né? Caminhada, corrida, dança, bicicleta, natação. 150 minutos, por exemplo, meia hora, 5 dias por semana do aeróbico. E fora o resistido, que também está nas orientações. Você tem que fazer meia hora, 5 vezes na semana. 5 vezes por semana. Moderado, E aí, gente? Que tristeza, meu Deus. Que tal, né? Vai só piorando. É difícil. Eu não entendi. Doutor, não abri a câmera, não. É meia hora por dia, é isso? Eu não entendi o cálculo. 5 vezes, olha, 150 minutos de exercício aeróbico moderado por semana. Então, daria, por exemplo, o ideal é distribuir ao longo de vários dias. Não, vou fazer tudo num dia só. Não. Então, meia hora... 5 dias, por exemplo, por semana é o ideal, de bicicleta, de caminhada, né? Mas uma vez eu conversei com... Desculpa, rapidinho aqui, já passo para você. Tá bom. Eu conversando com um médico meu, eu falei para ele, mas o meu trabalho é andando. Eu ando demais o dia inteiro. Entendi, isso é muito frequente essa pergunta. Aí ele falou, não adianta, você tem que fazer uma caminhada... De tênis. Não pode ser uma caminhada de salto, trabalhando. Porque às vezes a gente... Termina o dia, você fala assim, gente, eu acho que eu andei 20 quilômetros hoje. Mas, na verdade... É muito bom você ser ativo, mas existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. O que você estava falando é a atividade física. Entendi. O exercício físico, ele é controlado. É aquele momento que você para e diz, eu vou fazer só exercício. Eu boto o tênis e eu vou caminhar sem parar. Entendeu? Com foco naquele ritmo. Então, o exercício é diferente. Então, você não estava fazendo exercício, estava fazendo atividade física, que é benéfica, mas não substitui
Entendi. Entendeu? Então, se você não faz esse exercício, você é considerada sedentária. E, além de tudo, o exercício resistido também entrou mais recentemente nessas orientações. O exercício resistido é aquele para fortalecimento muscular, que o mais comum é a musculação. Então, ele entrou nas diretrizes. Ele é resistido mesmo, eu resisto até. Eu resisto bem. Você é resistente ao resistido, Sou né? resistente à Então, musculação. 2 a 3 vezes por semana, ele está recomendado esse exercício. Né? Então, O 2 Pilates vezes está valendo, Tá né? valendo. Ai, que bom. O Pilates 5 vezes ajuda. correndo e caminhando, tá? O Pilates também ajuda, né? Alguns exercícios funcional também ajudam, mas a musculação é aquele mais, né, o mais eficaz, mais tradicional, né? 2 a 3 vezes por semana para fortalecer a musculatura. Isso ajuda ao controle de peso, né? Porque aquele músculo fortalecido, ele vai consumindo músculo e consome caloria, mesmo em repouso. Então, ajuda no controle de peso, ajuda no controle do diabetes. Então, ele entrou nas diretrizes. Então, não é questão de ficar de estética, musculação. Não é questão de estética, né? É Sim. questão de realmente saúde. É questão de prevenir doenças, inclusive no paciente idoso. Né? Principalmente no idoso, ele tem que fazer musculação, ele tem que fazer exercício de fortalecimento muscular. Porque o idoso, ele vai perdendo com a idade a massa muscular, tendendo a entrar num processo que a gente chama de sarcopenia. E que é muito ruim. Sarcopenia. Né? Sarcopenia. Ele que perde que é? a força muscular. Ah, tá. Ele perde a massa muscular. E daí vai perder a força muscular e vai favorecer vários eventos assim adversos, diminuição da funcionalidade Demência do idoso, também? Não. tendência à queda. Demência já seria outro tipo Outro de tipo, síndrome, aham. mas o exercício também ajuda assim a prevenir o declínio cognitivo. Sim. Né? Então, voltando assim, o exercício resistido, mesmo, né, para quem não gosta, mesmo para o idoso, ele é tão idosinho, mas é recomendado. Eu vejo esses aparelhinhos que a gente vê aí nas quadras, né? Com aqueles Sim. aparelhos mesmo A de gente ginástica. chama de estica Academia velho. do bairro, eles chamam de academia do bairro. Pois é, mas né? chique. eu A Fana vejo, fala estica eu velho. sei. Gente, eu fico impressionada de ver. Às vezes eu tô ali pelo parque, vejo a forma que eles fazem. Eu falo, gente do céu, Oh, o quê? é. Sabe um que eles vão fazendo Sim. assim? Érica, eles Vão vão voando. Muitos pacientes falam que fazem. Às Eu vezes acho não que eles tem fazem muito condições. errado. Tinha que ter alguém para orientar Tinha. essas pessoas. Às vezes eles dizem assim, eu fazer exercício de fortalecimento muscular, faço, doutora, na academia do bairro. É até difícil assim, né? Você diz, não faça, porque às vezes assim, é melhor do que nada. Melhor que Mas nada, eu falo, olha, com o ideal certeza. seria o senhor ter uma orientação. É, ter o uma ideal, pessoa né? supervisionando, né? Porque ele vai fazer ali, realmente pode se lesionar, pode Pois fazer de é. qualquer jeito, mas é muito nisso que eu fico frequente. pensando. E é uma situação difícil pra gente, que às vezes a pessoa não tem condição. É. Tem pessoas que não têm condição financeira de pagar uma academia. E é isso que Né? eu até não falei tem academia, mesmo. não tem academia no prédio, não tem como pagar uma academia. E pelo menos ele vai ali e faz algum movimento. Fazer um É sério. malabarismo, Ele né? faz alguma coisa. Tem um risco. Tem um risco, mas às vezes é melhor do que não fazer absolutamente nada. É verdade. Né? Oi, Eu fala. me lembrei, até prestigiando a doutora Deglia, que teve uma vez aqui, que ela falou da meta ridícula, né? Isso. E também ela falou do... É melhor o mal feito do que feito? Como é que é? Não estou lembrando. que o perfeito. Antes mal feito que Do que perfeito. Antes mal feito do que perfeito. E da meta ridícula. É bem interessante isso, né, Fana? A pessoa começar a fazer Sim, exercício. porque se você não faz 150 minutos, mas você faz a metade, já é alguma coisa. É. Aí você quer igual você ficar sentada, né? Exatamente. E a É gente melhor tava- fazer a metade, né? Do que se você não chega nos 150, né? Mas faz 75, né? Porque às vezes realmente é difícil, né? A gente tem que se conscientizar, mas às vezes o dia a dia é difícil, né? E- Trabalho, é família, tanta coisa, né? A gente tem que tentar. E às vezes quando a gente coloca uma meta alta demais, a gente se frustra, né? Sim. Quando a gente vê que não deu conta, Sim. ou então fala assim, agora eu vou largar tudo pra lá, porque eu Eu não já consigo não mesmo consegui ser mesmo. perfeita, né? É, então eu vou mas deixar alguma tudo. coisa é melhor do que nada. Exato. Tá. Então a gente tem aí a alimentação, São. o exercício físico, que mais seria? Aí entre os fatores de risco, o combate e o tratamento dos fatores de risco, o tabagismo, Ah, a cessação do tabagismo, Álcool. né, que é o maior fator assim, removível, né, de risco cardiovascular, aumento do risco de infarto, O álcool, de eu falei AVC. álcool, mas o álcool também pode prejudicar? Não, o álcool nem pode prejudicar várias coisas, mas assim, ele não entra diretamente como fator, não é apontado como fator de risco cardiovascular, mas ele pode ser maléfico em vários outros aspectos. Certo? Mas ele não entra diretamente como fator de risco. Mas quantidades exageradas de álcool
não são aconselháveis, podem interferir em algumas coisas, como pressão arterial, como o surgimento de arritmias, como a fibrilação atrial, o excesso de álcool está relacionado a isso. Então, com o declínio cognitivo, o uso contínuo, né, de álcool, entendeu? Então, assim, não é aconselhável, mas assim, ele não é citado como um fator, assim, desses que eu falei de risco, diretamente como o cigarro. Sim. Como hipertensão, como diabetes, entendeu? Mas, Tem uma última perguntinha, doutora. não, pode ficar à vontade. Não, tá muito bom, viu? A gente tá em alto nível aqui. Obrigado pela presença da senhora, tá? Perdão. Eu vi hoje ainda, tá circulando nas redes sociais, que uma menina com excesso desse Viper, não sei se falei sério, Viper, que puxa, parece um cigarro eletrônico, foi puxando excessivamente e deu um problema pulmonar nela de tal forma que tá circulando até nas redes essa imagem. Que ela tá entubada, ela tá na UTI entubada, acho que ficou uns 10, não sei quantos dias entubada, e teve um problema pulmonar, que eu não sei explicar qual foi, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, talvez até para quem está ouvindo aí, esse excesso de consumo desse aparelho aí, sabe? Não é nenhuma quantidade, né? Porque ele aumenta realmente o risco de infarto, doenças cardiovasculares. Não existe quantidade segura? Doenças pulmonares, não se pode recomendar o uso, porque aumenta o risco, A gente né? pensa assim, de infarto. que mal E a que pessoa faz, pode mas pensar que faz, está né? segura porque não está fumando. E aumenta também o índice de doenças pulmonares, câncer e outras pneumopatias graves mesmo aí. como Isso a gente vicia? vê. É viciante, também é viciante. Gente, Olha só. um dia eu estava parada no semáforo e tô lá, né, parada, e de repente eu olhei para o lado e falei, meu Deus, o carro tá pegando fogo. Eu pensei que o carro tivesse, assim, se incendiando, a quantidade de fumaça. E eu fiquei assustada quando eu olhei para o lado. O rapaz estava fumando esse negócio aí, esse cigarro eletrônico, mas era uma quantidade absurda de fumaça. Tanto é que num primeiro momento eu não consegui nem vislumbrar quem que estava ali. Ele estava coberto. Aí você lembrou da música numa do nuvem. Isso é muito comum entre os jovens. Acho que os me jovens, esconde. os jovens são mais adeptos a isso, né? As pessoas mais Mas moda, velhas, se você 40 perguntar- e plus, né? Já usam mais cigarro, mas entre os jovens realmente Eu não vejo é uma muita febre. gente fumando, não. Mas se você É uma perguntar, febre. eles vão falar assim... Porque ele é cheiroso, né? Eles vão falar, Ele não, isso tem não faz aquela mal coisa nenhum. adocicada, né? E isso ilude, né? É. Quanto aos riscos, né? Eu acredito que seja totalmente prejudicial. E agora com relação aos energéticos. Eita. Não, já estou parando com isso. Tá? Aos energéticos. Eu Vamos falar tomava um pouquinho. toda a entrevista, Gente, eu eu vou tomava um, falar. porque eu chego aqui Monster. Que é uma febre, né? Eu dou Mas eu já aula parei já para com pessoas essa vida. bem jovens, né? E eles adoram. Fazem uso Eles direto. vivem, eles vão pra lá e pra cá com aquela, né? Porque querem estudar, querem ficar acordados, vivem com aquelas latinhas. E misturam, Não vou falar, às quase que eu falo a vezes. marca, né? Vivem com aquelas Sim. latinhas, assim, né? Pra dar acordar na aula, estudar. É uma febre, mas existem riscos. O que você tá tomando aí? Só Esse pra aqui saber. é Hoje é água Schweppes. tônica. Ah, E o pré-treino também se inclui nessa história Eita, também. Jefferson. O pré-treino, Pré-treino, porque pré-treino, alguns escuta. contêm uma quantidade de cafeína enorme. E os energéticos também. Isso pode levar a alguns problemas. Né? A quantidade de cafeína que tem ali é quase toda a metade, ou quase toda, que você pode ingerir no dia, que é 400 miligramas. E ali tem 200 miligramas, 300. Entendeu? Você tomou mais uma coisinha, mais um cafezinho, acabou. Então você tá cheio de cafeína. Isso é assim, em termos de xícaras. Quantas xícaras? Eu tô querendo saber. Ó, eu já tô uma preocupada. xícara pode ter, depende do seu Quantas café. xicrinhas? Entre Fraquinho. 60. Fraco. 60. Quase nada de pó. 60 miligramas, mas pode chegar a 90, se for mais intenso, miligramas de cafeína. Ah, de cafeína. Né? E você pode chegar até 400 miligramas, seriam quantas aí? Mas Eu não sei. 6? Mais 6. É. Mas o energético, Seis, pensei em alguns, chegou a 300 miligramas, então tá a sua quantidade toda. Por porção, lata. Por lata. por latinha. Lata, sim, mas tem gente que toma a lata toda. Né? Então, E aquilo ali às vezes favorece não toma uma lata só por dia. arritmias, Aham. aumento com uma das arritmias, fibrilação atrial, aumenta a pressão arterial ou até infarto. Entendeu? Morte cardíaca, infarto. Inclusive, eu atendi um paciente jovem, há um tempo atrás, que teve um infarto. E o único fator de risco, ele não tinha doença nenhuma, uns 20 e poucos anos, 26, era 28. Ele infartou, foi pra academia, começou a sentir a dor no peito e tinha tomado o pré-treino
Depois ele mostrou o rótulo com aquela cafeína, dizendo que tomou a quantidade certa, né? Mas não se sabe. E aí ele começou a sentir dor no peito, e ninguém desconfiava. E começou a sentir dor e foi pra casa, começou a sentir. Aí a esposa, né? Como sempre, a esposa disse, não, você tem que ir lá no pronto-socorro. Quando chegou lá, fez o eletro e dosou as troponinas, mostrou que ele estava infartando. Nossa, ele 29 infartou, anos. 20 e poucos anos, entre 25 e 30, acho que era 28, por aí. E ele fez cateterismo cardíaco. Meu Deus, e ele gente. não tinha placa. Nenhuma placa. Ele infartou provavelmente por um vasoespasmo, que pode estar associado a substâncias estimulantes como a cafeína. Ele infartou. Conseguiram reverter? Não, ele ficou bem, graças a Como Deus. bem, Depois graças voltou a pro Deus. consultório. Ele não tinha artéria obstruída, né? Porque nem sempre tem. Foi outro mecanismo de infarto, né? É infarto sem artérias obstruídas, né? Sim. Então, é isso. Então, foi associado ao consumo. Era a única coisa que tinha ao consumo excessivo de cafeína contido no pré-treino, Pré-treino. que ele utilizou muito cautela. Não estou dizendo que não usem, mas muita cautela, porque tem pessoas que são mais suscetíveis. É isso que eu ia E o perguntar. energético também, né? Que mistura com outras coisas que podem também favorecer a arritmia. Tem gente que mistura com álcool. Nossa. Porque vai pra Não, balada aí vira uma e quer bomba. ficar, né? Não é? Vira uma bomba acordado, animado. E álcool, uma bomba arrítmica, né? É. Posso? Nossa, eu tô Tá cheio de perguntas. Tô gostando demais. Não estou dizendo assim, estão proibidos, mas não é aconselhável Médico cuidar da com a família. quantidade. É bom ter cuidado, né? Cautela, Não pesar a cautela, mão. porque é muita cafeína, tá? Nem Doutora, sempre olha tem só. jeito. Vamos lá, fibrilação atrial. A senhora tocou no assunto, eu fiquei interessado. Olha só. Pode existir, que acho que foi no meu caso, eu tive 3 fibrilações atriais, 3 FAs, né? Uma foi, e pode existir, né? Medicamentosa. Eu vou falar o nome do medicamento aqui, que eu não tô curiosa. eu não tô prescrevendo medicamento nesse momento, eu tô falando o erro que eu obtive, né? Tá. Eu tomei o Alegra D, em vez de tomar ele, que ele tem a pseudoefedrina, né? É o É D. aquela que ele ele sei. tem função vasoconstritora, né? Então, em vez de eu tomar ele dentro da posologia correta, Alegra eu D, tomei bom ele mesmo. de 3 em 3 horas. Quando eu cheguei na UTI e o médico estava preparando preparando a caixa de reversão, ele falou, você pediu para ter. Você simplesmente está com o coração saudável, com tudo saudável, e você tomou o Alegra D fora da prescrição e houve uma vasoconstrição rigorosa nas minhas artérias e fechou as artérias, fechou tudo e falou, você pediu para ter. Você coitado, ele não sabia, pediu para ter, não sabia. Mas assim, por exemplo, a Alegra D. Eu ainda vai a segunda pergunta, tá? E mas pode não era a existir a fibrilação atrial por estresse? Eu tive também 2 por estresse. Estava passando um momento muito ruim tal, no trabalho e foi excessivo. Eu tive mais 2 fibrilações na sequência. Certo. Uma foi revertida por cardioversão e outra foi revertida por medicação. Joguei uma bomba para a senhora agora, hein, doutora? Agora lembra a primeira pergunta, do Alegra D. O Alegra D. Mais medicamentos que tem pseudoefedrina, tem vários que tem D. Outras marcas têm D, vocês estão lembradas? Descongestionante, então tem pseudoefedrina. Tem muitos que tem D, não vou falar. Entendeu? Ele tem pseudoefedrina, que é um vasoconstrictor. E ele pode precipitar várias coisas, arritmias cardíacas, até infarto. Ele Tudo pode, que tem e D pessoas tem têm que chamar suscetibilidade, entendeu? Ou toma quantidade errada. Sim. E aí, no caso, pode precipitar. Uma dessas arritmias é a fibrilação atrial, né? Que é a arritmia que ele teve, que está relacionada à idade, muito frequente mesmo, mas pode acontecer em pessoas mais jovens, que tenham a tendência a estar relacionada à bebida alcoólica, ao uso excessivo, que a gente chama de holiday heart, né? É o coração do fim de semana. Ele bebeu álcool, né? E desencadeou aquela fibrilação atrial. E pode o paciente jovem parar no pronto-socorro, lá no fim de semana, né? No final do fim de semana, na segunda-feira de manhã, por conta disso. Então, a bebida alcoólica, além do medicamento, é um dos fatores. Idade, hipertensão, diabetes, obesidade e o estresse também é um dos fatores que está associado a essa arritmia fibrilação atrial, né? Que deve ser tratada porque ela é potencialmente perigosa. Não assim, naquela hora que você está tendo, dificilmente ela vai levar a óbito, mas ela facilita a formação de coágulos dentro do coração. Isso aí é uma coisa muito perigosa, que pode aumentar em muito o risco de um acidente vascular cerebral, né? Que aquele coágulo vai para onde ele sai do coração, vai para o cérebro, né? Aí a pessoa tem AVC, fica com um lado do corpo, por exemplo, né? Paralisado, ou pode até vir a óbito, né? Sim. Então, é uma arritmia. O risco dessa arritmia é esse.
Entendi. Entendeu? É uma coisa bem ruim, né? Entendi. E com relação aos fatores que a gente estava falando aqui do colesterol, né? Que fatores aumentariam assim, o nível, ou que tipo de como é que fala, gente? De atividade, ou o que aumenta o nível do colesterol? Tá. E qual que é a faixa razoável, o nível razoável, né, de colesterol? O colesterol, só lembrando, é uma doença silenciosa, né? Você não tem sintoma, ela tem que ser pesquisada, né? E ela tem, assim, um componente, principalmente, genético. Tá? O componente é mais, assim, familiar. Então, a dieta influencia, Sim. ela ajuda no controle, né? A gente não está mandando, né, as pessoas comerem gordura, mas em quem tem a dislipidemia familiar, quando tem níveis muito altos, geralmente uma LDL, que a gente fala em torno de 190 para cima, ela é sugestiva de dislipidemia familiar. Ela tem componente genético e ela não vai controlar apenas com a dieta. Infelizmente, você tem que tomar remédio. E um remédio de uso, assim, sem previsão. Pro resto da vida, né, Uso provavelmente, uso contínuo. Porque senão esse colesterol ruim, que é o LDL, ele vai se depositar nas paredes das artérias do corpo todo. Né? A carótida, e as artérias do coração, que são as coronárias, e vai favorecer a obstrução dessas artérias. Então, essas artérias, elas se alimentam, elas absorvem aquela parede, né? Interna, esse colesterol ruim, e vai aumentando a placa, vai aumentando a placa, vai aumentando a placa. Chega um dia que essa placa pode ou obstruir, ou ela romper uma parte dela, né? Fissurar. E aí, nessa ocasião, é que acontece o infarto, forma um coágulo bem em cima dela, e aí já era, assim, né? Então, esse é o perigo do colesterol. O nível ideal, hoje em dia, assim, é variável. O nível ideal, de acordo com o seu perfil. Se você é considerado de risco baixo, médio, alto ou muito alto. Então, para pessoas de baixo risco, isso aí tem que fazer um cálculo. Pessoas jovens, totalmente saudáveis, a meta é em torno de 115 a 130, o colesterol ruim. Mas, com a idade e outros fatores de risco, o seu risco aumenta. Então, o seu risco passa a ser alto, ou passa a ser intermediário, ou passa a ser muito alto. Por exemplo, se você tem qualquer plaquinha, que é ateromatose, qualquer plaquinha, então seu risco já é alto. Então, a meta do seu LDL passa a ser, por exemplo, 70. Se o seu risco é muito alto, eu já tive um infarto, por exemplo, a meta do seu LDL passa a ser 50. Entendi. Entendeu? Então, ele varia de acordo com o seu perfil. Então, seu médico é que vai conseguir calcular e dizer qual é o LDL ideal para você. Né? E vai prescrever, de acordo com isso, ou não, a medicação. Mas é muito difícil baixar muito, tipo, paciente de risco muito alto, baixar para 50. Sim. Né? Ele estava em 150, vou baixar para 50 sem medicação. No meu Sem caso... medicação. A dieta ajuda, mas assim, a influência da dieta, ela é pequena. Entendeu? Estou dizendo para vocês comerem gordura, mas a influência da dieta é pequena. No LDL, ele acaba tendo que tomar remédio. Exercício ajuda, dieta ajuda, mas ele vai ter que tomar o remédio, senão ele vai ficar com aquela placa lá aumentando. Foi o que o endocrinologista me falou, porque a gente primeiro fez um teste. O meu colesterol estava bem alto. E assim, não tinha causa genética, não tinha nada disso, não tinha histórico familiar, nem nada. E a gente depois atribuiu a estresse mesmo. Mas o médico falou, olha, vamos fazer um teste por um tempo, você troca a sua alimentação, tenta fazer uma atividade física, que eu não fiz. E a gente vê, depois desse período, a gente vai avaliar de novo. Sim. E aí ele falou, olha, não baixou. Eu mudei a alimentação, segundo o que ele me orientou, mas ainda assim o colesterol não baixou o nível. Aí ele falou assim, olha, então não tem jeito, tem que entrar com a medicação. Ela ajuda, mas não resolve a dieta. Pois ajuda, mas não resolve. Pois é. Então precisa realmente... Você toma remédio para colesterol. Mas a gente é tranquila, eu vou conversar, eu tomo também. O meu é familiar, entendeu? Minha mãe tem, a mãe dela tinha, então é familiar. Sim. É melhor tomar do que infartar. É. Né? E que bom que hoje em dia a gente sabe disso, porque antigamente as pessoas nem sabiam que o colesterol alto ia favorecer infarto. Então ficavam lá com o colesterol em 300, os remédios não eram tão eficazes como os atuais, entendeu? Então, assim, graças a Deus que a gente tem a oportunidade de tomar. Tem efeito colateral esses remédios? Ou... Pode ter, mas é muito pouco, assim. Pode ter. O mais comum em algumas pessoas é dor muscular. Né? Miopatia, mais comum, é raro, assim, todo remédio pode dar um monte de coisa, né? Mas, assim, é bem raro. Geralmente são remédios seguros, né? O risco-benefício, né? Porque se você não tomar, tiver LDL alto, é o meu caso, quando a gente pediu familiar, eu vou infartar. É muito pior. Então, é melhor, chego lá de noite,
tomo meu remédio, olha qual é o problema, que maravilha, né? Não sinto nada. Você sente alguma coisa que eu tomo remédio? Não. Colesterol? Nada. Não. Não sente nada. Uma amiga minha relatou, e agora é uma amiga mesmo, não sou eu não, relatou que ela e uma outra amiga começaram a sentir dores nas pernas, no quadril e sabe? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, né? Algumas pessoas têm um percentual, pode ter a mialgia. Mas o que se faz? A gente troca o remédio. Troca a medicação. Geralmente são as estatinas, né? Isso. Senti mal com a simvastatina, mas tem umas que dão menos sintoma. Passa para a pitavastatina. Tem o ezetimibe que é menos potente. A gente vai jogando, assim, com algumas coisas para não deixar o colesterol simplesmente alto, né? O Deus dará até o dia que ela vai ter algum problema. E é impressionante. Grave. Você começar com a medicação, o colesterol já vai que pode. Controla. Porque eu tentei por um ano. Vou melhorar naturalmente, melhorei a alimentação, e enfim, mas não resolveu. Enquanto não entrei com a medicação. A maioria resolve. Não deu certo. Com duas, né? Existem casos de pessoas que têm doença coronária que precisam do colesterol muito, muito baixo. E às vezes pode ser difícil controlar com medicação. Então, hoje em dia existem medicações injetáveis para tratamento, por exemplo, de 15 em 15 dias, né? Para o tratamento do colesterol de alto custo, muito alto custo. Mas isso aí é uma eventualidade que seja necessária. Geralmente, com a medicação, uma associação 2 em 1 já controla, né? E isso é muito importante. Esses medicamentos de uso contínuo, doutora, não tem tem algum programa do governo que forneça essa medicação para as pessoas? Existe? Existe para algumas medicações, até de alto custo. Mas não todas. Mas existem, cardiológicas, né? Eu tô falando, né? Sim. Tem algumas medicações mais, assim, mais baratinhas, né? Para o colesterol. A simvastatina, por exemplo, né? Dá de graça, alguns antipertensivos, né? Para insuficiência cardíaca, tem uma de alto custo, que aqui a gente, na nossa região, eles dão. Que é o Entresto, né? A valsartana sacubitril. Ela é cara. Ela é mais de R$300 por mês, eles dão. Algumas medicações, a pagliflozina, para diabetes, né? Que ela é cara, assim, quase R$200 eles dão. Algumas eles dão, mas o ideal seria que, né? Outras fossem incluídas. Por exemplo, medicações para controle de obesidade. Por exemplo, que eu saiba, até hoje não tem como, assim, essas potentes, que são as injetáveis, como assim, Ozempic, né? Semaglutida, né? Que muitas pessoas precisam, elas são de altíssimo custo, né? Não dá. Liraglutida, né? Não dá. Eu ouvi dizer que a liraglutida estava, talvez, né, entrasse aí num programa, né, do governo, que é para emagrecimento e controle de diabetes, né? Mas, assim, a maioria, assim, Ozempic, por exemplo, não tem. É muito caro. É muito caro. A medicação e é importante e eficiente, né? No controle da obesidade, né? Obesidade, diabetes, né? Isso. Agora eu queria te perguntar um pouquinho sobre a trombose. Como é que uma pessoa identifica, por exemplo, que é trombose? Porque uma amiga também, né? Que ela passou por isso. Ela começou com uma dor muito forte. Aliás, na verdade, ela caiu, machucou a perna e ela foi ao médico. Quando ela foi ao médico para tratar dessa perna que ela tinha luxado, aí o médico pediu um exame lá que eu também não sei qual é, depois você me diga. E ele identificou que ela estava com trombose, sabe? E, enfim, qual seria o tratamento? Sim, a trombose venosa, né? Eu acho que é o caso dela, né? Em membros inferiores, é um trombo na veia, né? Um coágulo, é comum em pessoas que têm varizes, que têm doença circulatória, pessoas que ficam acamadas, ou pessoas que ficam muito tempo paradas. Assim, pode acontecer em viagens aéreas, assim, longas. Pessoas que têm algumas doenças como algumas neoplasias. Cirurgias ortopédicas, cirurgias de fratura, cirurgias do joelho. Então, pode formar coágulo. São vários fatores que interferem. Um deles é ficar parado mesmo. Hipercoagulabilidade, sabe? Vários fatores. E vão formar o coágulo na perna. E os sintomas, geralmente, ela vai ficar inchada, se for na perna, quente, dolorosa. E a panturrilha, que chama empastada, a panturrilha dura. Então, esse é o sintoma que pode sugerir. Uma perna fica maior que a outra, mais dolorosa que a outra. Você tem que ir no hospital, assim, o mais rápido possível. Por quê? Porque ela é perigosa. Porque a trombose na veia é perigosa, né? Dos membros inferiores. Porque ela pode sair dali. Esses coágulos adoram sair do lugar. Então, ela pode sair dali e subir pela circulação até onde? Até o pulmão. Então, se um coágulo que está na veia,
né, dos membros inferiores, então chega até o pulmão, o que é que vai acontecer? Uma embolia pulmonar, que é uma doença, assim, que pode ser, é gravíssima, pode ser fatal. Joaquim. É uma das altas causas de morte, até morte, às vezes, súbita, né? Então, é isso que tem que ter. Teve sintoma de trombose, né? Você pode repetir esses sintomas pra gente, por favor? É. Da trombose. Normalmente ela vai dar em uma das pernas, né? Normalmente ele Sim. não vai dar nas duas ao mesmo tempo. Então, o membro inferior, ele pode ficar demasiado, Sim. mas digamos, popularmente inchado. Mais inchado. Avermelhado. Avermelhado. Dolorido. E a panturrilha fica, a parte de trás aqui, né, da Parte perna, a de trás. panturrilha, ela fica endurecida. Ah, entendi. Certo? Endurecida, empastada. Tem um médico Sim. com dor, que a gente, a dorsiflexão do pé. Quando você levanta o pezinho assim pra cima, você vai sentir a dor naquele local. Ah, então, entendi. nessa situação, sua perna inchou, tá diferente da outra, vai procurar e vai fazer o exame que você estava perguntando. É o Doppler venoso de membros inferiores, que é o exame que o angiologista faz, é uma ultrassom. E vai ver que tem um coágulo ali e tem que tratar de imediato com anticoagulantes. E você, será que a pessoa sente quando esse coágulo está se movimentando ou não? Acredito que não, mas Não, o que né? ela vai sentir, se tiver, no movimento não, mas se ele for para o pulmão, os sintomas são sintomas de embolia pulmonar, que são geralmente falta de ar, dor torácica, pode ter tontura, pode ter desmaio, pode ter escarros com sangue, né? Escarros hemoptóricos, mas sintoma, falta de ar, doutora, você pode estar tendo embolia pulmonar. E é assim, uma situação muito, muito grave, Sim. que pode levar a óbito. É uma das causas comuns de óbito, né? Sim. Em pós-operatório, pós-operatório de cirurgia plástica, Sim. pós-operatório de cirurgias ortopédicas, né? E pessoas que têm câncer, assim, é comum, né? E aí tem que fazer o quê? Tratar de imediato com um remédio que afina o sangue, Sim. que tenta dissolver o coágulo, que normalmente é um anticoagulante. Ah, isso que eu ia te perguntar. Os anticoagulantes. Anticoagulantes. Aham. Ele pode ser injetável ou tem os anticoagulantes novos que são E tem que orais. tomar isso para sempre, esse anticoagulante? Nem sempre. Não? Aí varia, de cada caso é um caso. Pelo menos Certo. 3 meses, às vezes 6 meses. Pessoas que têm predisposição a alguns fatores, por exemplo, hematológicos, podem precisar. Ela tem um distúrbio mesmo no sangue. Aí tem que tomar para a vida toda. Certo. Algumas pessoas têm que tomar para a vida toda. Certo. Outras não, tomam um tempo, entendeu? E aí removeu aquele fator, por exemplo, né? Era um pós-operatório de cirurgia, né? Removeu o fator, aí ela para de tomar. Entendi. Né? Então, mas é uma doença que pode ser muito grave, né? Pode levar a pessoa a choque, a parada cardiorrespiratória. Entendi. Entendeu? E no caso dessa minha amiga... E é súbita, assim, é uma coisa... É rápido, entendeu? Pois é. É súbita, falta de ar súbito, sim. A irmã dela tinha morrido com uma trombose que foi assim... Irmã dela? A irmã dessa minha Você amiga, apontou né? pra minha irmã não, dela. Não. A irmã dessa minha amiga. A irmã dela tinha morrido, assim, com trombose. Foi a conta de chegar no hospital, mas ela não resistiu. Não deu tempo. E essa minha amiga teve também. É mesmo? E ela teve pânico, porque ela achou que... Toda hora ela achava que o negócio estava se movimentando, que o trombo, né, estava se movimentando. E ela ficou Nossa, apavorada, ela ansiosa, ficava apavorada, ansiosa. Então ela desenvolveu até a síndrome do pânico por conta dessa trombose, Sim, sabe? mas é importante investigar, porque é uma associação já familiar. Exato. Né? Então, existem doenças hematológicas, Isso. né? Relacionadas a fatores hematológicos, que são alterações que vêm em família. Mãe, Sim. filha, irmãs. Ela tem que pesquisar com o hematologista, porque talvez tenha uma tendência Sim. na família dela, né? Desse fenômeno de trombose. E às vezes tem que ficar usando o remédio Por isso que prolongadamente. o histórico, né? O médico mesmo, na hora dessa anamnese que ele faz, né? Para ver esse histórico familiar mesmo, né? Porque Sim. muitas coisas podem ser descobertas a partir de uma anamnese ali que o médico está Sim, fazendo. perfeito. Né? É isso mesmo. Perfeito. Ela falou uma coisa muito importante. Né? É a anamnese, o exame físico. Isso. Né? Às vezes são coisas básicas, mas eu já vi várias coisas assim, importantíssimas que foram descobertas de forma simples. Porque às vezes Isso. você vai para um exame, é uma ressonância, é um cateterismo, entendeu? E não descobriu porque faltou algumas coisas básicas, como conversar com o paciente e examinar o paciente. Isso. Né? Que a tecnologia às vezes ajuda, mas às vezes ela atrapalha porque ela elimina coisas básicas, porém importantes, né? Aham, verdade. Bom, então vamos lá. Isso aqui a gente já perguntou, né? As providências com relação à trombose. E existe alguma faixa etária em que a morte súbita ela tenha mais, assim, ela seja mais comum? Sim. Qual seria? Sim, assim, acima de 40, 50, 60 anos, por conta Fica do velho. porque a morte súbita ela é mais causada por infarto, por obstrução da artéria, então está associada com aterosclerose.
que aparece a partir dessa idade. Sim. Entendeu? A meia idade, 40, 50, 60, entendeu? Mas ela poderia acontecer em pessoas mais jovens? Pode. Pode acontecer em atletas. A gente já viu, né? Pessoas que têm miocardiopatia que nascem com problema, já tem um probleminha. Sim. Né? Mas ela é mais comum pelo infarto. Então, Certo. essa faixa etária aí, né? Que ela tá ficando velha, né? Então, realmente, é mais comum por infarto, é da idade. Tá. Só voltando um pouquinho na questão da trombose, se ela pode se alojar no pulmão ou pode se alojar no cérebro também, esse Olha, trombo? já é outro tipo de trombose. A trombose tá. que vem das veias, Sim. ela vai para o lado direito do coração, que joga para o pulmão. Sim. Aí dá embolia pulmonar. Certo. A trombose, um coágulo dentro do coração, que é o caso que acontece na fibrilação atrial, essa arritmia que tem uma parte do coração que para de contrair, que é o átrio, então vai formando coágulo ali dentro. Então esse coágulo do lado esquerdo, ele vai para sai pela aorta, ele vai para o cérebro. E ele aumenta o risco de acidente vascular cerebral isquêmico, que o coágulo obstrui uma artéria do cérebro. Tá. E o tratamento, nesse caso, também tem que ser muito rápido. Certo. Né? Porque a trombólise desse coágulo que vai para o coração, o tempo, nesse caso, é igual ao infarto, é muito importante. Então, o ideal é que seja feito até 4 horas o diagnóstico. Senão, aí ele já pode ficar sequelado, pode não ter muito mais o que ser feito. Então, são doenças que requerem tratamento imediato, né? A embolia pulmonar, o infarto e o AVC. É por isso que a gente reforça aqui, né? Tá sentindo algum sintoma diferente, né? Vá ao médico, não é? Porque ficar em casa, não, acho que vai passar. Isso. Eu já vi uma amiga nossa, ela faleceu Nossa, mesmo. eu já vi muitos Porque ficou, não há de ser nada. Estava sentindo uma dor abdominal, a irmã da Creuza. Estava sentindo uma dor abdominal, e olha só que incrível, as irmãs dela eram enfermeiras. E ninguém se atentou. Gente, vamos levar essa menina para o médico para fazer um exame, para fazer uma tomografia. Sim. E ela, com essa dor abdominal, ficou acho que uns 2 dias, salvo engano. E depois foi a óbito, porque nem sei o que era que ela tinha, não me lembro. Não foi infarto, mas assim, a questão do socorro. Do socorro. Né? Não tentar se automedicar. Exato. E vou ficar esperando, Exato, né? não tome chazinho. Porque pode ser uma coisa grave, né? Exatamente. É PS. E dor torácica nem se fala, Exato. né? Dor torácica é PS. Então, né? é isso. É muito frequente. Esse autocuidado mesmo, né? Muito frequente. Sentir um sintoma que, tomei não um costumo Lufital, sentir era gases. Tomei um Pois, Lufital. exato. Tomei um chá de erva doce, senão a gente direto. É mesmo. Eu achei que era um problema no estômago. Chega lá com infarto já, sabe? Evoluído. Olha só. Né? Então a gente tem que estar atento Quando chega, mesmo. Né? Quando chega. Né? Bom, agora eu queria perguntar para você umas questõezinhas assim que a gente costuma ouvir muito por aí, né? E eu queria saber se são mito ou verdade. Aí você vai me dizendo. Vou dizer a primeira. Doenças cardíacas em mulheres são mais fatais. Mito ou verdade? É verdade. Elas podem ser mais fatais, principalmente devido ao subdiagnóstico e o subtratamento nas pessoas do sexo feminino. As pessoas tendem a ser mais agressivas no tratamento com homens, então é verdade. As cardiovasculares podem ser mais fatais. Então, mulheres, vamos se descuidar. As bebidas energéticas não alteram os batimentos cardíacos. Mito ou verdade? Mito. Elas né? A gente podem falou dar, aqui, né? Arritmias, podem predispor a doenças até graves como infarto. Então, muita cautela. Não estou proibindo de usar, mas muita cautela. Na quantidade. Teria, assim, uma quantidade razoável, mas também depende da pessoa. Difícil. É verdade, depende de cada caso é um caso. Recomendar a cautela. Tem pessoas que não são... nenhuma dosezinha é recomendada, nenhuma latinha. Muita cafeína. É muita cafeína. A ansiedade pode causar infarto. Pode predispor a fatores que levam a infarto, aumentar a pressão arterial, taquicardia, e poderia indiretamente estar relacionado ao infarto. Entendi. Porque ela é um fator de risco, mas poderia estar relacionado indiretamente. Okay. O inverno aumenta os riscos de doença no coração. Olha, o frio, mas é um frio assim, muito frio. O frio assim, é extremo, ele leva a vasoconstricção das artérias de uma forma geral, inclusive as artérias do coração. Mas um frio assim, perto de 0 grau, um frio abaixo de 10 graus, tem que ser mais frio. É um friozinho. Então, ele pode favorecer a vasoconstricção das artérias do coração, piorando a angina e infarto. Então, pessoas que têm essa tendência têm que se
agasalhar bem quando forem para lugares frios, porque realmente existe esse risco, é verdade. Entendi. Ok. E a última aqui. O coração não tem câncer. Mito. É mito? Mito. Não é comum. As neoplasias do coração são uma coisa assim muito, muito rara. Sim. Os tumores do coração. Gente, de fato. Você conhece alguém que teve câncer no coração? Nunca ouvi falar de ninguém. É ninguém, né? Eu conheço. Eu nunca Infelizmente, ouvi falar. era uma Você pessoa conhece? amiga, Mas Câncer é no muito coração. raro. Assim, o tumor mais comum no coração é um tumor benigno, que chama mixoma atrial. Ele está no átrio, né, perto da válvula mitral ou no próprio átrio, mas é benigno. Ele pode ser retirado, operado e acabou. Mas o câncer já é mais complicado, né? E com essa pessoa que realmente ela faleceu de câncer mesmo no coração, que teve metástase e faleceu. Eu nunca É ouvi raro, falar. mas acontece. Pode acontecer. Eu não conheci. Não é Esse comum. é um caso. Mas pode ser grave. Bem Pois grave. é. Tem, assim, dessas questões todas que a gente trouxe aqui, que eu tenho certeza, assim, que foram bem esclarecedoras, elucidativas mesmo. Alguma coisa, assim, a mais? Algum recadinho que você queira deixar? Essa questão do cuidado mesmo, né? Quer deixar um recadinho aqui para as pessoas? Quero deixar um Aí você recadinho olha para cá. Antigamente, né, a medicina, até que eu aprendi, né, quando eu fiz minha residência há muitos anos na veterinária, mas ela era muito, assim, curativa. Sim. Ela visava muito, assim, curar, assim, tratar. Vamos tratar o infarto, vamos tratar a hipertensão. E hoje em dia, a gente aborda mais as doenças, até o próprio cardiologista, de uma forma preventiva. Então, o nosso foco hoje é tentar evitar. Claro que eu vou cuidar do meu paciente que chega lá e teve um infarto, mas o meu foco hoje é prevenir as doenças cardiovasculares, tratando esses fatores de risco que ela perguntou, tratando a obesidade, tratando o diabetes, tratando a hipertensão, tratando o sedentarismo, né? Então, fazendo o quê? Uma modificação do estilo de vida, né? Então, o estilo de vida, assim, é muito, muito importante. Então, muitas doenças têm a ver com o estilo de vida. Sim. Entendeu? A alimentação é assim, tudo, exercício é tudo, né? Então, eu queria enfatizar a importância disso, né, para não chegar ao ponto, né? Isso. Às vezes eu não tenho muito mais o que fazer. Quando você já teve infarto, seu coração já está, né? Já está bem comprometido. Eu vou te dar um monte de remédio, entendeu? Mas o importante é a prevenção. Né? A mudança de estilo de vida, assim, é tudo. É verdade. Então, fica essa dica aí para vocês. A doutora Lívia falou aqui muito bem sobre sintomas, né, cuidados que a gente precisa ter, principalmente o que ela falou aqui agora, né, a questão desses pilares mesmo, alimentação, exercício físico, né, evitar o tabagismo, assim, né, se possível, de qualquer forma, né? Nem se possível, de qualquer forma, né? Evitar mesmo, né? E eu queria deixar aqui para vocês que a gente a Bíblia fala em Provérbios 4:23. A gente sempre fala aqui, né, das questões espirituais, né? A gente trouxe a doutora aqui para falar dessas questões fisiológicas mesmo, mas trazendo agora para o nosso lado espiritual, a Bíblia diz assim: sobre tudo que você deve guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí a gente pensa assim, mas como que eu vou guardar o meu coração, né? E o Augusto Cury, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim, não é nenhuma frase, ele fala: olha, vocês são tão especialistas em guardar a casa de vocês, vocês guardam o carro de vocês, vocês colocam seguro no carro, na casa, vocês colocam grades em tudo, cerca em tudo, né? Vocês se tornaram especialistas em guardar tudo isso, esses bens materiais, mas a gente não consegue guardar o nosso coração, proteger o nosso coração, né? E assim, todos os dias nós sofremos ataques mesmo, não só os ataques cardíacos, né? Tão repreendidos aqui em nome de Jesus, mas ataques mesmo desse mundo em que a gente vive. É uma ofensa que a gente recebeu ali de alguém. Eu ia te perguntar isso, agora eu vou fazer a pergunta para ela. Tá. E como é que a gente guarda o coração? Eu sei como guardar o coração físico, né? Mas como que guarda o coração espiritual? Pronto, eu vou te falar. Como que guarda o coração? Por exemplo, sofreu uma ofensa, aquilo ali tá doendo, recebeu, né, uma ofensa, recebeu uma afronta. E aí você fica com aquilo ali, eu costumo dizer assim, não deixa ir pro coração. Mas aí como que a gente faz? A Bíblia ensina que a gente precisa
ter um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Porque quando a gente estuda a palavra de Deus, aquilo é uma forma de nos proteger, porque a Bíblia fala do domínio próprio. A Bíblia fala já há muito tempo sobre a inteligência emocional, né? O fruto do Espírito, né? É você ter domínio próprio, é você ter inteligência emocional, administrar as questões. Por exemplo, alguém me ofendeu. Quem é essa pessoa que está me ofendendo? Será que eu preciso mesmo guardar isso no meu coração? Não vou deixar, né? Então, é você assumir uma postura de você falar assim, como diz lá a Bíblia em Filipenses 4:8, Paulo ensinando pra gente, olha, eu vou ensinar para vocês o que deve ocupar a sua mente e o seu coração. E ele diz, tudo que seja puro, bom, perfeito, amável, justo, agradável. Isso deve ocupar o seu coração e a sua mente. Então, quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse fazendo uma blindagem do nosso coração. O nosso coração físico, ele está guardado dentro de uma caixa torácica, não está? Sim. Mas o nosso coração espiritual, né, emocional, ele precisa estar guardado também. E a gente guarda exatamente a nossa blindagem é a palavra de Deus. A nossa blindagem é você se submeter, se sujeitar e ser obediente àquilo que a Bíblia ensina, porque eu vou estar me protegendo o meu coração. Porque quando alguma coisa cai no coração, a Bíblia fala da raiz de amargura. Fica muito mais difícil. A raiz fala de algo que é mais difícil de ser arrancado. Então, que a gente não permita, né, que essas ofensas, que essas questões, assim, essas afrontas cheguem ao nosso coração, né? Então, quando a gente está ali numa vida com Deus, numa vida de intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dando a direção de como a gente vai fazer. Fulano, Jesus próprio falou, né? Fulano te bateu numa face, é difícil, mas ele manda a gente dar a outra, né? É você não revidar, pagar o mal com o mal. Isso tudo me protege, né? A Bíblia fala do domínio próprio. Toda vez que eu tenho domínio próprio, alguém me ofendeu, ai meu Deus, eu quero dar uma resposta. Você se segura, sabe? Passou, aquilo você está se protegendo. Então, são formas de você proteger o seu coração espiritual. E tem eu queria encerrar com eu estava lendo hoje sobre uma história de reflexão mesmo. Ela é bem curtinha e ela é muito interessante. Ela diz que um rei, ele pediu que o filho dele fosse se encontrar com um sábio, que esse sábio mostrasse para ele, ensinasse para ele como é que ele se tornaria um grande homem. E aí esse garoto foi até esse sábio e o sábio falou assim para ele, olha, você vai passar 1 mês na floresta e você vai ter que ouvir todos os sons que você conseguir captar ali na floresta, você vem depois e descreve esses sons para mim. E aí esse garoto passou lá esse 1 mês ali na floresta e ele, depois desse período, ele voltou ao sábio, e o sábio falou, e aí, o que você ouviu? Ele falou assim, eu ouvi vários sons. E ele começou a descrever o som dos pássaros cantando, o rebuliço ali dos bem-te-vis. Eu ouvi como é que ele falava? A plantinha recebendo ali o orvalho ali da noite. Então, ele foi descrevendo vários sons que ele tinha ouvido ali na floresta. E o sábio falou assim, mas você vai voltar lá, vai ficar mais 1 mês. E você vai ter... Ele deve ter feito essa cara mesmo. Mas o que mais, né? E você vai ainda tentar descobrir outros sons que você ainda não conseguiu descobrir. E ele ficou ali, voltou lá para a floresta e ficou mais 1 mês. E ali mas gente, eu tô achando estranho, eu tô ouvindo as mesmas coisas, e ficou ali se questionando. E numa bela manhã, ele começou a ouvir alguns sons inaudíveis, né? Ele começou a ouvir o som de uma planta, de uma flor se abrindo. E aí ele foi descrevendo outras coisas. Ele começou a ouvir o som do sol nascendo, do sol se pondo. Parece meio estranho, né? Mas aí ele falou, eu acho que é isso. Eu acho que são esses sons inaudíveis aqui que ele está querendo. Ele voltou no mestre, lá no sábio, e quando ele relatou isso, o sábio fez confirmou, é isso mesmo. E aí, a lição que a gente traz, e a lição que ele recebeu ali,
é da gente exatamente prestar atenção até naqueles sons inaudíveis, né, digamos assim. É você perceber aquilo que não está muito visível, que não está visível muitas vezes. É você olhar para o coração do outro, né, e você conseguir ouvir o som do coração do outro. É interessante isso, né? Isso deixa a gente empático, isso traz compaixão pra gente, né? Porque quando você olha o outro, de repente ele não fala a dor que ele está sentindo, mas num olhar, né, você consegue perceber ali a dor do outro e você consegue socorrer, você consegue consolar, você consegue ajudar. Então, que a gente esteja atento a esses sons inaudíveis, né? Que a gente esteja realmente atento à dor do outro, muitas vezes a dor que ele nem expressa, mas que a gente esteja ali pronto para ajudar, pronto para perceber esses sons que não estão tão, né, tão palpáveis assim, se a gente pode dizer. E é isso, doutora. Eu queria agradecer, nós queremos te agradecer demais esse tempo que você Tá doido pra falar. Eu também quero pra agradecer, gente, pelo convite. Vou Foi deixar ótimo depois estar com vocês. Que bom, que deixar bom. o quê? Os seus contatos, depois o que você quiser, onde a pessoa te encontra, Tá, ou a gente seu coloca perfil no lá Instagram, no- se você Tá, quiser. quero, Depois, quero. o que Tá. você quiser, Tá joia. você passa pra gente que o Tá Ricardo joia, vai fazer. quero. Vai fazer aparecer ali Tá no, bom, no obrigada, videozinho. viu? Adorei estar com Eu gostei vocês muito, também. Foi muito Trata esclarecedor. do coração e do coração. É, né? o coração físico e o coração espiritual. Legal. Os dois são muito Muito bom, importantes. muito bom porque ouvir isso também, né? A gente fala Bom muito pra de gente. saúde, né? A saúde é o quê? A saúde é esse equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Adianta eu ter uma boa alimentação, alimentar bem o meu corpo e o meu espírito tá desnutrido? Não adianta. E o inverso também. Adianta eu ficar ali lendo a Bíblia e buscando e me especializando ali na palavra de Deus e não cuido do corpo físico, né? Sim. Então, não cuido das minhas emoções. Então, é um tripé. E a gente precisa estar atento a esse equilíbrio, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Isso mesmo. 5 segundos. Tafana, Pode falar. ainda bem que de madrugada eu ouvi o seu coração. Você ouviu Pelo o que meu o médico me falou, você não chegaria viva de manhã se o sol, se o dia tivesse amanhecido. Exatamente. E aqui, então, fica mais uma dica para você, né? A Bíblia diz assim, em tudo dai graças, né? Então, se a situação tá difícil, tenta ser grato a Deus, porque de alguma forma essa situação difícil pode estar te trazendo mais para perto de Deus, mais para os pés do Senhor. Então, assim, agradeça em toda e qualquer circunstância. Então é isso, a gente vai. Vamos lembrar aqui que a gente trouxe uma lembrancinha aqui. Vamos chamar, vem mãozinha. Tem um mãozinha que ele vai trazer uma lembrancinha para a doutora Lívia aqui. Nossa, que legal, gente. Botar os seus óculos pra ver. Levanta. Mãozinha. Gente, obrigada. Olha aqui, querida. É só uma lembrancinha. Obrigada, Uma forma gente. da gente agradecer. A gente sabe que o seu tempo é um tempo rico, que é isso, é um precioso. prazer tá aqui. Mas foi muito bom. Sabendo que a gente está colaborando, né? Que ótimo. Com a humanidade. Com a né? humanidade. Divulgar informações Exatamente. importantes. E eu tenho né? certeza de que onde esse vídeo chegar, ele vai ajudar. Ela tá querendo abrir. Tem uma... Não, depois eu abro, gente, depois eu Pode abro. puxar. Não consegui eu abrir. sou dessas também, eu quero abrir Eu na também hora. gosto de abrir na hora. Obrigada. Eu vou já Vai ter virar, que porque mostrar, então. Tem que mostrar. Então mostra, gente. Abriu Olha e não mostrou. só. Gente, Eu olha espero lá. que você goste, viu? resolveu o problema. Pode rasgar? Agora já vai rasgar. Não, só deixa eu puxar a rasgar tampa, eu acho que aqui, puxa a aqui, ó. tampa. Olha. Eu já rasguei. Pronto. Ó, você vai cuidar do corpo, Obrigada, né? Todos nós adoro, precisamos adoro. cuidar, né? Do Amo. corpo, da alma, do espírito. cheiroso, Então muito vamos cheiroso, lá. gente. Isso, Muito gente, obrigada. olha lá, Ainda tá tem que mais coisa coisa mais aqui, linda. olha. Tem mais uma coisinha. Legal, uma coisa corporal. A pessoa Nesse fez clima ela abrir. seco, nesse clima seco, né? Verdade. De Brasília. Espero que você muito realmente importante. aproveite, que você goste Obrigada, bastante. gente. Não precisava, mas agradecimento. Adorei. Então, gente, É é isso aí. linda. Agora a gente vai olhar para aquela câmera ali. Eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui conosco, aprendendo aqui junto com a gente, aprendendo, né? Recebendo essas informações tão preciosas aqui da doutora Lívia, que se dispôs a estar aqui com a gente para trazer essas orientações, né? E essas orientações que são preciosas, porque elas podem salvar as nossas vidas
ou podem nos ajudar a salvar a vida de alguém que esteja conosco. Tá? Então, se você não está inscrito ainda no canal, você pode fazer isso aí agora. Como a Érica sempre diz, a gente aqui trata de questões cotidianas mesmo, são assuntos variados, problemas cotidianos, situações cotidianas que a gente traz, mas sempre à luz da Bíblia, né? Porque realmente a gente entende que o Senhor, Ele precisa ser o centro de todas as coisas na nossa vida. Então, em tudo, a gente sempre coloca ali na perspectiva de Deus. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia. Obrigada, doutora, novamente, viu? Obrigada, a gente vai deixar também. os contatos dela. Tá joia, Aqui a gente está sempre Vivendo a palavra de Deus. Obrigada pela companhia. Um super beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus Tchau. quiser. Tchau. Legal, muito Não, legal. O energético jogar fora. adorei. Vai jogar todo o energético fora. A Érica mais agora umas vai duas jogar lá tudo Tem um energético fora. aí, é? O meu não é Jefferson energético, disse que sente hein? sono quando toma energético. É Ele é uma sério? pessoa Tem mais normal. alguém ali que toma energético. Tá ali. Monster. Não, é mesmo, é? Quando eu vou ao mercado, ele fala, tia Faninha, traz pra mim um